facto aprendemos toda a parte desenvolvimental e também algumas características associadas a perturbações, psicopatologia e coisas relacionadas, e a parte da saúde também, porque a psicologia não é só tratar num contexto hospitalar ou clínico, mas também na comunidade através da prevenção e da promoção. Eu estou num contexto de uma instituição camarária, então nada tem a ver com a psicologia clínica de base que nós aprendemos, e estou a intervir num contexto comunitário. De facto, nós é que fazemos o local de estágio muitas vezes não nos faz a nós. A psicologia da saúde não é só nível hospitalar porque os psicólogos são precisos em quase todos os locais. Se houvesse recursos para trabalharmos nesses locais... Centros de saúde, também estou aqui a lembrar porque às vezes também só nos lembramos dos hospitais. Sim. E apesar dos centros de saúde não contratarem muita gente, mas... A psicologia é só no gabinete, nunca fora. Nunca leves isso para as tuas relações. As pessoas até têm uma percepção de que psiquiatria e psicologia são tipo antagonistas. Sim, eu acho que nós temos mais oportunidades a nível de escolha em contextos de saúde e comunitária e escolar também, do que propriamente clínicas. E o estágio, de forma alguma, define o nosso percurso. A relação terapêutica é uma relação um bocado assimétrica. Tu conheces imenso sobre o teu paciente, mas o teu paciente não te conhece assim tanto. Porquê estás a chorar? Vais ser psicóloga? Mas eu chego a casa e eu não tenho a mesma postura que tenho enquanto estou numa consulta. Aplicar a psicologia clínica não só no contexto hospitalar, mas em associações. Mas às vezes muito focado no diagnóstico e no processo muito individual, e acabamos por nos esquecer que aquela pessoa vive num contexto, numa sociedade, tem uma família, tem uma história, tem contextos económicos à volta, tem contextos políticos à volta, não vive sozinha, não vive isolada. Reencaminhar muitas vezes é dar a essa pessoa uma oportunidade de ser acompanhada por alguém mais competente nessa área ou nessa formação. Psicologia clínica, claro, os consultórios, também, por exemplo, enquanto... Então, primeiro só deixar claro que este é o primeiro episódio da nova série, onde o que nós vamos falar e vamos tentar esclarecer é todos os mestrados de Psicologia e explicar às pessoas um bocadinho para além daquilo que nós já sabemos, que é as disciplinas que nós damos e os ECTs, aquelas coisas que já toda a gente sabe quando vai aos webinars. Para isso, convidámos a Daniela, que é uma colega minha de mestrado, em Psicologia Clínica da Saúde, para nos vir ajudar a esclarecer um bocadinho mais o que é o mestrado em Psicologia Clínica da Saúde, que acaba por ser aquele que as pessoas mais falam. E pronto, Daniela, queríamos então perguntar, podes-te apresentar e dizer-nos então como é que foi o teu percurso em Psicologia Clínica da Saúde, como é que está a ser? Ok, então, o meu nome é Daniela, tenho 23 anos e o meu percurso até ao mestrado de Psicologia Clínica da Saúde, tive então a licenciatura também em Psicologia e então presumi que o mestrado em Psicologia Clínica da Saúde fosse mais abrangente, visto que ainda não tinha assim nenhuma área delineada para prosseguir. Então pensei, por que não? O mestrado de Psicologia Clínica parece ser o mais completo e abranger áreas como a parte mais clínica, a parte de Psicologia da Saúde, e de certa forma foi o que me pareceu mais adequado na altura e acho que até hoje mantém-se. Só uma curiosidade, nós até falámos sobre isso nos episódios anteriores. A tua faculdade explicava o que eram os outros mestrados? Sim, nós tivemos uma explicação antes de seguir os mestrados, houve uma apresentação de cada diretor, de cada mestrado, sobre cada um destes. Por isso sim, nós tínhamos conhecimento do que é que isto seria, assim de modo geral, com as disciplinas e assim, e possíveis saídas profissionais após a conclusão do mestrado. Ok, no caso Justiça, Neuropsicologia e... Isso, exatamente, sim. Ok, isso é muito fixe. Eu tenho conhecimento que a Lusófona faz aquela questão daquela semana das jornadas de Psicologia. Eu sei que há muitos professores que fazem essa abordagem e que explicam as coisas. Olha, se não estou em erro, acho que até foi numa aula que os professores, em vez de lecionarem aquela aula, apresentaram todos os mestrados, acho que foi algo assim do género. Foi mesmo interessante porque, para quem estivesse na dúvida, ou por exemplo, quem se candidatasse à pública e depois não tivesse corrido tão bem ou algo assim do género, tinha sempre esta apresentação da Lusófona que ocorreu durante o período letivo, por isso acho que foi ótimo. Por acaso é interessante, nós não tivemos isso, então, e a ideia geral que eu tenho das pessoas, mas pode ser bastante, se calhar de outras faculdades, por isto não estar a acontecer. Sim, a nossa vertente era mais para a clínica, nesse sentido. E não tanto para a Lusófona, é que as pessoas têm muito esta ideia de vou para a clínica porque é a que eu conheço, que é dar consultas. E acabam por não ter muita noção do resto, e por acaso acho interessante a Lusófona trabalhar nesse sentido.
E mesmo na nossa licenciatura, eu acho que conseguiu abranger várias áreas, como a parte da comunitária, a parte, por exemplo, da sexualidade, que era uma área um bocadinho mais recente, que quase não há formações em relação a isso. A parte da neuropsicologia também, nós trabalhamos bastante isso. Parte desenvolvimental e psicologia dos adultos também. Eu acho que, nesse aspecto, a nível formativo, a Lusófona conseguiu-nos dar bastantes bases para que pudéssemos escolher e ter aqui um percurso muito mais alinhado com o que nós queríamos. Eu acho que até tenho conhecimento que a Lusófona, acho que na licenciatura tem uma cadeira, tu podes-me corrigir, que acho que é Psicologia Aplicada, e tem a questão dos vários contextos. Exatamente. E essa cadeira para mim foi super importante quando eu descobri que eles tiveram, porque eu pensei, uau, ok, isto é mesmo, é como o nome indica, é Psicologia Aplicada aos diversos contextos existentes. Exatamente, mesmo Psicologia das Organizações, acho que isso nem mencionei. Também tivemos, aí já não foi uma cadeira, mas sim foi parte então dessa Psicologia Aplicada, que de certa forma aprendemos o que é que seria, qual é que seria o foco dessa especialização. Por isso sim, eu acho que nós, de modo geral, estávamos informados daquilo que seria o nosso percurso académico se quiséssemos continuar na Lusófona, sim. Assim, eu lembro-me de nós termos uma cadeira assim de género, mas por acaso não me lembro de ter ficado assim tão esclarecida, mas também porque eu já sabia o que é que queria e ainda não me desviei muito desse caminho. Ou melhor, pronto, ainda não me dei de ideias, mas a nível de experiência fui-me desviando. Mas então, o que é que nós queríamos? Nós queríamos que tu nos ajudasses, mais eu e tu que temos mais noção desta área, a explicar o que é psicologia clínica, no nosso caso, psicologia clínica da saúde, mas pronto, ou seja, explicar o que é que consiste o mestrado, saídas profissionais, assim neste sentido. Ok. Então, de modo geral, eu penso que o mestrado de Psicologia Clínica e da Saúde seja mais indicado para aquelas pessoas que de facto queiram seguir clínica ou seguir mais Psicologia da Saúde, que parece que não, são áreas ligeiramente diferentes e acho que é importante considerarmos isto. Para quem tem interesse em, por exemplo, trabalhar com crianças ou adultos num contexto clínico ou hospitalar, acho que é das melhores opções, porque de facto aprendemos toda a parte desenvolvimental e também algumas características associadas a perturbações, psicopatologia e coisas relacionadas, e a parte da saúde também, porque a psicologia não é só tratar num contexto hospitalar ou clínico, mas também na comunidade, através da prevenção e da promoção. Eu acho que, nesse sentido, este mestrado também abre-nos um bocadinho os olhos àquilo que é psicologia, que não é só aquilo que às vezes vemos nas televisões, filmes, séries, é de facto muitas mais coisas, e a atuação não é só numa cadeira e estarmos a falar para uma pessoa, pode ser para várias ou de várias formas. Sim, e mesmo dentro de clínica. Exatamente, sim. Eu pelo menos falo por mim, eu acho que e o estágio acabou por abrir um bocadinho e forçar-me a abrir isso, que é esta ideia de que tu em psicologia clínica só consegues trabalhar num consultório, 4 paredes, um paciente e pronto, e é isto. Não, mas não é muito mais. O mundo da psicologia é, como diz Bruno Nogueira, é bué de cenas. O que acontece? Por exemplo, eu estou num contexto de uma instituição camarária, então nada tem a ver com a psicologia clínica de base que nós aprendemos, e estou a intervir num contexto comunitário. Ou seja, nada até o momento, e eu acho que isso daí se calhar seria a maior crítica que eu tenho a apontar, tive menor formação nesse contexto do que propriamente, se calhar, num contexto clínico, aí eu se calhar tinha mais técnicas e mais formação. Neste não tinha, mas aprendi com a prática, que também é uma aprendizagem bastante rica, por isso sim. E mesmo essa questão de, por exemplo, eu até acho que é como tu dizes, acaba por ser uma limitação, mas acho que até é uma limitação no sentido de, que foi o que nós até falámos no outro episódio. Por exemplo, estamos em psicologia clínica. Para tu estagiares na área clínica, é mesmo, acaba por ser difícil. Acho que é difícil em todas as áreas. Mas já vai ser específico. Porque é aquela coisa de contexto de consulta individualizada, nós chegamos muito ali ao fórum do problema e da sensibilidade da pessoa, e há bué clínicas que acabam por não deixar, por variados motivos que nós também já falámos, mas acabam por não abrir esse espaço, e depois damos por nós a estagiar em contextos que nos desafiam a arranjar ferramentas que nós nunca na vida pensámos que teríamos que ter na área de clínica, mas que se calhar em saúde... Sim, eu acho que nós temos mais oportunidades a nível de escolha em contextos de saúde e comunitária e escolar também, do que propriamente clínicas. Eu acho também que, de certa forma, pode ser um bocadinho frustrante para os estudantes que queiram aceder e queiram aprender mais e, de facto, aplicar os conhecimentos que ficaram 5 anos ali, e queiram aplicar isso. Porém, também temos que compreender o lado do paciente, que muitas vezes é isso que ocorre, que não se sente tão confortável perante um estagiário, e talvez também seja um pouco mais difícil para quem esteja a receber o estagiário.
Mas claro que eu acho que a maior parte das pessoas, seja em psicologia clínica, o sonho é trabalhar numa clínica ou em contexto hospitalar ou mais direcionado. Porém, eu acho que esta parte do estágio, sim, é a parte mais enriquecedora de todo o mestrado, porque nós aplicamos, mesmo que não seja só os conceitos de clínica, mas aplicamos muitos mais conceitos. E mesmo em contexto comunitário, há várias aprendizagens que nós vamos aplicando e é aplicado em contexto comunitário. Estava a tentar lembrar-me, por exemplo, psicoeducação, sei que é mais a nível comunitário, a gestão de conflitos, colocar-nos no lugar de outra pessoa e de certa forma fazer aqui um diálogo socrático, claro que é em formato grupal, mas que de certa forma é possível aplicar e que também é bastante benéfico para os participantes ou alunos ou do contexto em que estejam envolvidos. Eu sinto bastante isso e acho que agora, pronto, eu e a Daniela estamos aqui num momento de comunicação de frustrações. mas nesse caso ias completar? Sim, pronto, okay. Sinto bastante isso porque lá está, eu quero bastante contexto clínico e hospitalar, aqui um foco no hospitalar, e fui para um contexto que nada tem a ver com isso. E foi uma frustração enorme no início, mas a realidade é que tu depois de aceitares e te abrires à experiência, tu vais ganhando ferramentas e eu sinto que ganhei mesmo ferramentas, primeiro minhas pessoais, por exemplo, sair desta ideia de que também psicologia só se faz ali, que psicologia é só aquilo, depois acho que me promoveu também aqui uma reflexão enorme sobre a minha postura enquanto psicóloga, mas em diferentes contextos, porque acho que eu pelo menos sinto uma enorme diferença da postura de um psicólogo no contexto escolar e da postura do psicólogo no contexto clínico. Sem dúvida, sim. É uma diferença enorme, acho que mesmo até a nível de proximidade com as crianças, é muito mais difícil elas terem uma distância tão grande de mim num contexto escolar que teriam no contexto clínico. Claro. Sim, é isso. E eu até acho que, por exemplo, a questão de vocês estarem a fazer estágios em locais que não são teoricamente de clínica, eu acho que a questão aqui que se levanta muito também é a cena de que vocês dão as abordagens terapêuticas e se calhar estando num sítio mais desafiante porque não estão a trabalhar diretamente com a vossa área, conseguem encontrar clínica em imensos contextos, não é? Vocês conseguem aplicar a clínica a todos esses contextos onde estão inseridas e isso acho que é a parte que torna mesmo clínica muito abrangente, porque eu acho que há mesmo essa oportunidade. Sim, e pegando aqui num aspecto que a Rafa falou, que por exemplo, quando os médicos, quando estão a formar, fazem estágios em várias, ou vão aprendendo em vários tipos de especializações, vamos dizer assim, em várias áreas. Várias áreas, exatamente. E eu acho que em psicologia também devíamos ter a oportunidade de fazer um bocadinho isto, porque que estamos no mestrado de psicologia clínica, mas como estava a dizer há pouco, a psicologia não é só isto, e possivelmente a nível de trabalho, procurar um trabalho, podemos não encontrar trabalho em psicologia clínica, mesmo que esta tenha sido a nossa área de especialização. Então seria interessante também, claro que é isto, somos especialistas, mas também ter conhecimento sobre outras áreas para que possamos arranjar trabalho mais facilmente. E também para conseguirmos, de certa forma, focar o nosso mestrado e a nossa especialização, o que é que eu realmente quero? Porque até ao período, se calhar, do meu estágio, eu não tinha bem a certeza daquilo que eu queria seguir. E até agora, acho que também não tenho assim bem a certeza, porque o estágio veio mudar aqui um bocadinho as ideias. Porque fiquei assim um bocado fascinada com o mundo da comunitária, que não estava nada à espera. Até eu cheguei e lembro-me que estavam a apresentar o meu local de estágio e perguntaram-me, olha, porquê é que escolheste este local? E eu disse, com um pouco assim de vergonha, escolhi porque ficava perto do meu local de investigação para a tese, ficava perto do hospital quando eu faço a investigação, então de certa forma, pronto, não quis dizer isto, mas que era conveniente para mim estar naquele local de estágio porque nenhum deles tinha-me agradado porque eu queria clínica. E não vi isso em lugar nenhum, pensei, vou para o que é mais conveniente, que é aqui, e de certa forma é um lugar bom, isso eu reconhecia, mas que foi um bocadinho por conveniência. E eu agora estou lá e sinto-me feliz em entrar lá e até me vejo futuramente a praticar aquilo, o que me surpreende bastante porque nas primeiras reuniões de supervisão eu dizia à professora, eu não estou a gostar muito, eu acho que não vou gostar muito disto, não sei porque é que eu vim para aqui, e havia assim aquelas questões que... Pronto, porque é que eu tive esta escolha e se calhar não fiz um estágio autoproposto, porque tinha essa percepção que seria um bocadinho desvalorizado quando fazíamos um estágio autoproposto, a professora dizia, se calhar, mas vocês vão ter várias oportunidades de estágio, então senti-me assim um pouco, não me vou preocupar, com certeza que irei ter várias oportunidades de clínica que não se verificaram, tudo bem, até acho que este deu-me assim bastantes aprendizagens que eu não estava de toda à espera, e agora, para o estágio profissional, por exemplo, faz-nos ficar assim um pouco na dúvida. Se é a minha formação de base, a psicologia clínica, se é isso que eu me quero especializar e se é isso que eu de facto quero seguir no meu próximo estágio,
ou se me mantenho com a comunitária que foi ganhando um bocadinho no meu coração ao longo do tempo. Faz-nos sempre esta questão. Por isso, de certa forma, não ter realizado o estágio na minha área que eu achava que era a minha vocação, para mim foi muito enriquecedor. Primeiro aprendi estratégias que, a nível de autorregulação, a nível de... É verdade, eu estou aqui para confirmar. E depois pensamos, ok, eu até sou competente noutras áreas, não é só aquela que era assim tão boa. E a nível mesmo... Ok, eu consigo fazer isto. Eu consegui estar numa situação que não era tão agradável para mim, mas que agora até gosto. E esta questão das expectativas também, como estavas a falar. De facto, nós é que fazemos o local de estágio. O local de estágio muitas vezes não nos faz a nós. Que nós temos, não é só moldar, mas o que nós fazemos é, ou da forma como nós agimos, que acho que é mais isso, é o que nos enriquece mais. Então, se estivermos já desmotivados a dizer, ok, são mais 400 horas, não quero ir mais, ou assim do género, acho de todo que não é o mais viável para a conclusão do estágio com sucesso, mas sim irmos com uma mente um pouco mais aberta. Falo por experiência própria, que eu penso que nas primeiras horas estava assim um pouco receosa, mas ir de facto com uma mentalidade aberta, que de facto posso aprender coisas aqui, é mesmo muito interessante. E pronto, agora deixou-me em dúvida de que é que de facto eu quero seguir daqui para a frente. Mas eu acho que isso é super interessante, porque para além destas questões das frustrações, porque eu acho que a maioria de nós, principalmente de clínica, sente muito isto, que é o não ter uma oportunidade de estágio num contexto que queria mesmo para poder dar consulta, e por aí que também é o meu caso, não é? Porque eu estou num contexto escolar e no contexto escolar não é permitido dar consulta individualizada. E obriga-nos a flexibilizar-nos aqui um bocado, mas também nos faz pensar naquilo que nós temos andado a dizer ao longo dos episódios, que é, se fôssemos um bocadinho mais como medicina e enfermagem, se calhar durante a licenciatura tu tinhas a oportunidade de fazer estágios observacionais e de estagiar até mais de maneira prática, nem que fosse só 3, 4 meses em cada área, para tirares uma noção daquilo que tu de facto gostas, porque na teoria, às vezes nós não chegamos lá e é como tu dizes, tu estavas na clínica e achavas que era o que gostavas, e no fim a prática da comunitária chamou-te mais. E a mim no meu caso, não, apesar de eu gostar bastante onde estou, principalmente porque é como tu dizes, eu acho que também fiz o estágio e também me dedico para poder gostar, e como me dedico, as oportunidades também me são dadas, e eu tenho uma orientadora que felizmente partilha muito comigo e ensina-me bastante e ajudou-me a ter uma visão mais sistémica, que acaba por ser também uma visão que me agrada imenso, mas tem este lado positivo e depois também tem o lado negativo, que eu também sinto muito, como tu falaste do estágio profissional, que é, eu tenho mesmo medo, porque eu quero a área clínica, que é até que ponto é que eu tenho competências bem trabalhadas no estágio curricular para eu ir para um estágio profissional de clínica agora. Sim, nós também partilhávamos isso, o meu grupo de supervisão também partilhava isso bastante com a nossa supervisora, que como é que nós, porque em contexto comunitário é totalmente diferente da clínica, que é isso que, assim, de modo geral, o meu grupo de supervisão estava à espera, que é, pronto, estamos neste contexto de comunitário, mas tendemos a ir para a clínica, apesar de eu agora estar assim um pouco dividida. E a professora disse, em ambos os contextos vocês vão aprender. Ninguém espera que cheguem lá ensinados com todas as competências possíveis. E acho que também é essa visão que nós devemos ter, que apesar de... É muito fácil nós dizermos isto a uma pessoa, mas absorver isto é extremamente difícil, porque nós temos uma formação de 5 anos, vamos para o 6º, que é este então estágio profissional, e de certa forma eu acho que isto é mais um diálogo interno, que será que já não devia ser competente nesta altura? Tantos anos a aprender, tanto dinheiro que eu gastei em propinas, que será que está a ser... E faz-nos entrar aqui numa crise existencial e neste síndrome de impostor, que sou bom o suficiente para isto. Eu acho que sim, nesse sentido, de certa forma é uma limitação. E o facto de nós estarmos no estágio e termos alguém, observarmos os profissionais a atuarem, é totalmente diferente. As minhas orientadoras de estágio, tenho uma supostamente, mas outra também atuava como orientação e ajudaram-me imenso a perceber que têm estilos diferentes, há sempre estilos diferentes de atuação, cada uma vai adotando algumas estratégias e vão-me apresentando visões novas que, ok, isto é até interessante, até me identifico um pouco mais neste aspecto e um pouco mais neste, e vamos criando aqui o nosso estilo enquanto terapeutas. Por isso sim, concordo contigo. Sim, eu até acho que sim, e acho que a questão que se calhar vocês até podem sentir mais para além dessa questão da competência é porque
o ano profissional júnior é exigente não só pelas exigências que já têm incluído, e vocês se calhar podem sentir, de certa forma acredito que sintam que o que é que eu tenho para oferecer a esta, por exemplo, a um contexto onde se vão inserir, por exemplo, em clínica ou saúde, como nunca tiveram essa experiência, podem sentir que efetivamente esta tal de síndrome do impostor possa afetar a vossa competência, e se calhar sentem que de facto a área onde estão a fazer curricular não vos está a trazer essas vertentes que vão precisar, e eu acho que é muito isso. Eu posso dizer que, assim, a nível do que é que eu posso trazer, eu sinto-me bastante confiante nisso, porque acho que, não vou estar agora a fazer publicidade do meu trabalho, mas acho que sou uma pessoa bastante dedicada e bastante consciente, e se eu tiver que ir eu vou, e eu não tenho medo. A questão é mesmo a nível de certos preconceitos. Por exemplo, já me disseram que, por exemplo, eu só dou estágios profissionais. Ok, então qual é o seu mestrado? Clínica. Boa. Onde é que estagiou? Contexto escolar. Então não damos. Porque só damos estágio a pessoas que estiveram em clínica. Então, mas a minha formação é clínica. Claro. Mas o estágio não foi. Mas nós não temos culpa. E a gestão disto é que acabou por ser difícil, porque a realidade é que um psicólogo clínico pode perfeitamente ir para um contexto escolar, que é aquela questão de que nós, no fim da licenciatura e do mestrado, acabamos todos psicólogos, com o detalhe, porque eu não, e nisto aqui eu sou mesmo chata, independentemente de sermos todos psicólogos, tens uma formação base, e se a tua formação te prepara para trabalhares em contexto clínico, é em contexto clínico. Se a tua formação te prepara para trabalhar em contexto educacional, tu não vais dar consultas porque tu não tens competências para tal. Ainda, ninguém te proíbe de ires ver o que a Ordem manda, porque a Ordem tem as exigências estipuladas, e formar-te e tirares essa formação. Sendo que a clínica, lá está, acabas por chegar a uma questão comunitária com muita mais facilidade, porque se for preciso as tuas orientadoras são psicólogas clínicas, e estando nesta vertente de saúde, nós também trabalhamos com grupos. Podem ser também psicólogas com formação comunitária, mas é mais abrangente. Mas a realidade há muita exigência para a pouca oferta que existe, claro, a nível prático. E, por exemplo, até mesmo noutro contexto, a Bia, por também ter estas dúvidas todas, candidatou-se no primeiro ano à clínica. Candidatei-me no primeiro ano na clínica e não entrei, e se calhar, lá está, tinha mesmo que ser. Foi uma oportunidade. Foi uma oportunidade que a vida me deu para eu pensar que se calhar estava a ir mesmo só porque sim, porque de facto clínica é muito abrangente, sim, mas não é a única que existe, e há tantas outras ofertas que os mestrados nos podem dar que não seja só clínica, e são precisos psicólogos em todas as áreas desses, claro, mestrados, e então fui para a clínica, não entrei e tive aquele gap year, se é que posso chamar assim, e entretanto a Rafa é que me abriu efetivamente os olhos, porque eu sempre quis algo relacionado com a área tribunais, direito, eu sempre gostei muito disso, e de facto a Psicologia da Justiça estava mesmo ali à porta e eu nunca tinha dado olhos porque eu não conhecia, eu não fazia ideia que isso existia. E eu lembro-me dela dizer, eu tenho medo porque tenho medo de não ser valorizado, e tenho medo de não conseguir trabalho, e tenho medo que digam que a área que é menos importante, que fazes menos. Não, mas é esta ideia que nós temos que, como eu estava a dizer antes, o psicólogo atua só naquele espaço, mas não, é imensa coisa. Porque os psicólogos são precisos em quase todos os locais. Se houvesse recursos para trabalharmos nesses locais, se tivessem oportunidade, a comunidade precisa de ajuda de apoio psicológico, muitas vezes. Em casos, por exemplo, de desastres naturais, é necessário intervir aí. Em caso da Psicologia da Justiça, também é necessária intervenção. As pessoas precisam de ajuda. E isto em todos os contextos, praticamente. Pena não haver recursos para que nos abram posições de trabalho para isso. É continuarem a alcatroar as estradas e a deixar a saúde mental de lado. Mas essa questão das catástrofes, tu até disseste, e até me lembro aqui uma coisa, que também é importante que os psicólogos clínicos saibam lidar com comunidade e não só com o indivíduo em específico, porque os psicólogos clínicos muitas vezes neste momento acabam por oferecer ajuda e apoio, claro que mais individualizado, mas podem perfeitamente também ir para o pé da comunidade ajudar. E se calhar isso não nos é trabalhado na formação, porque é tudo muito focado, e pelo menos eu falo da minha visão do mestrado de clínica, que também terás aqui tu para complementar, que é muito focado no indivíduo, e ainda bem, mas às vezes muito focado no diagnóstico e no processo muito individual, e acabamos por nos esquecer que aquela pessoa vive num contexto, numa sociedade, tem uma família, tem uma história, tem
contextos económicos à volta, tem contextos políticos à volta, não vive sozinha, não vive isolada e quando eu dou por ela, sinto que às vezes estamos a ser um bocadinho formatados para andar aqui à procura de diagnósticos e de olhar 5 minutos para a pessoa e estar já no DSM à procura da perturbação e da intervenção para psicoeducar e intervir e psicoeducar e intervir e esquecemos de tudo o resto. Sim, por acaso era isso mesmo que eu ia dizer, que a psicologia comunitária vem-me abrir um bocadinho os olhos para isto, porque a pessoa chega ao consultório, vamos dizer, em média 50, 60 euros paga por aquela sessão, quando há muita gente fora desses contextos que não tem possibilidade para isso, também com vários sintomas associados, com mal-estar e não tem oportunidade de recorrer ao serviço de psicologia porque não tem possibilidades financeiras, apesar de, agora, como eu estava a dizer, em contexto comunitário, nós vamos aprendendo que algumas associações, algumas instituições que fornecem estes recursos, mas, primeiro, não há informação sobre isso. Eu passei a receber essa informação porque fui ao local de estágio e as psicólogas informaram-me, ok, mas nós temos estes recursos. E mesmo assim, parecem não ser suficientes para abranger as pessoas que muitas vezes não têm possibilidades económicas porque a pessoa vive dentro de um sistema e é afetada por isso. E é quase impossível nós tratarmos de uma pessoa quando muitas vezes o sistema é que lhe está a causar estes problemas. Então, considerar a psicologia mais abrangente do que o indivíduo à nossa frente é fundamental e compreender que ela está a ser afetada. Pode ser, por exemplo, uma família disfuncional, pode ser pelo contexto socioeconómico, pode ser, sei lá, pelo ambiente de trabalho, e é uma coisa que nós não conseguimos propriamente mudar. Não é com a atribuição de um diagnóstico, claro que também considero que isso seja fundamental para a pessoa se compreender e depois definir se de facto devemos partilhar ou não, também depende do psicólogo ou psicólogo e da prática que deseja fazer, mas que compreender todo o contexto à sua volta é fundamental e isso a comunitária vem mudar e fico bastante agradecida porque eu acho que se não fosse isso eu não teria tanta empatia pelo outro como achava que eu tinha. Sim, eu sinto isso mesmo no estágio. Apesar de eu já ter um bocadinho essa coisinha, eu acho que me cresceu bastante por me obrigar a sair deste contexto. Sim. E acho que mesmo a psicologia clínica beneficia disto, porque nós conseguimos explicar o que é que a psicologia clínica faz, mas se calhar ao explicarmos o que é que a psicologia clínica faz, limitamos um bocadinho o papel da psicologia clínica e os estudantes que vão para o mestrado, se calhar vão a sentir um bocado isso, ou vão a pensar que é só consulta, e entra um, sai um, e um. Sim. Não um sistema inteiro, entra Sim. um separado, e isso não acontece. Exato, e eu, até essa questão que tu falaste do sistema, eu acho interessante que às vezes se pensarmos e pararmos para pensar sobre isso, às vezes, pronto, vocês em clínica, de facto, com o vosso paciente também podem decidir ou definir alguns objetivos terapêuticos, estou a dizer certo, ok. E às vezes é contraproducente, porque vocês até podem definir os objetivos terapêuticos, mas o sistema em que a pessoa está inserida, aquilo não vai funcionar, de certa forma, porque a gente estamos envolvidos em contextos de imensa vulnerabilidade e se calhar em terapia, em contexto privado funciona assim, mas entrando no sistema é toda uma outra coisa, não é? Por isso é que é preciso ter essa sensibilidade, que é quando nós estamos a falar de objetivos terapêuticos, ter em consideração todo o contexto em que a pessoa está. Nós não vamos definir como um objetivo algo que é impossível de alcançar. Claro. Mas neste sentido, para esclarecer as pessoas, se calhar seria importante dizermos então, na nossa visão, que foi influenciada por estes contextos, o que é psicologia clínica, ou seja, se eles viessem para este mestrado, o que é que podem estar à espera para além das cadeiras? Claro que podemos falar aqui também disso, mas... Claro. Eu diria que psicologia clínica é quase como se fosse um modelo assim um pouco mais médico, apesar de estarmos a fazer aqui alguma alteração, e para quem estiver interessado a aprender a psicopatologia e aprender todas estas partes e quem tiver realmente interesse sobre isso, acho que de certa forma é o melhor mestrado para esse objetivo, e para quem realmente tiver interesse no contexto de psicologia clínica e da saúde. Prontos. Porque acho que quando dizemos estou no mestrado de psicologia clínica e da saúde, o que é que as pessoas à nossa volta pensam que não estão no nosso contexto? Clínica. Mas depois falta a saúde, e acho que a saúde também é aqui um bocado... negligenciada. Sim, sem dúvida. Então, também se tiverem interesse em atuar não só na comunidade, mas também ter conhecimento, porque a psicologia da saúde certas patologias a nível de saúde física podem afetar a nossa saúde mental. Como estávamos a falar há bocado aqui do sistema, pronto, vamos imaginar o nosso corpo como um sistema. Se houver alguma, por exemplo, a doença como a diabetes, pode afetar e afeta muitas das vezes a
a nossa capacidade de nos regularmos, porque é que isto está-me a acontecer a mim e não acontece aos outros, e surge aqui também este diálogo interno bastante negativo, e então tentar compreender aqui um bocadinho mais todo o sistema que ocorre, não exterior, neste caso interno, também é importante, eu acho que para quem quiser aprender sobre isso e quem tiver interesse, acho que é o melhor. Sim, e mesmo eu pelo menos, dividindo e juntando, a clínica para mim faz-me bastante sentido, porque acho que é um espaço onde nós podemos promover o autoconhecimento e a conexão connosco próprios, mas ao mesmo tempo também mostrar às pessoas que elas têm impacto nas decisões e naquilo que acontece à volta delas, mas que também não são as únicas causadoras de tudo o que está a acontecer à volta. Portanto, não numa perspectiva de julgar, mas numa perspectiva de entendermos o nosso contexto e de entendermos não temos todos a mesma vida e se tivermos o mesmo acontecimento não reagimos todos de forma igual. Claro. E acho que é uma ótima maneira de ajudarmos as pessoas a lidar com a dor delas, com a dor psicológica delas. E de facto acho que é uma área muito bonita e é uma área onde podem dar uma hora àquela pessoa para falar dela, para falar das emoções dela, que numa atualidade em que é tão difícil termos tempo, aquilo também é um bom espaço para a pessoa ter tempo para pensar nela. Sem dúvida. E depois a nível da saúde, que acho que é a área assim do meu coração, é mesmo porque é um ótimo espaço que nós temos para humanizar os cuidados. E eu falo a nível hospitalar, que é a área que mais me interessa, mas psicologia da saúde não é só nível hospitalar e também não é romantizar o contexto hospitalar, porque também não é um contexto fácil de acesso e de intervir também. Sim. Mas nós temos muito papel, como tu falaste, nessas questões dos diabetes, por exemplo, ajudar a pessoa a adotar comportamentos de saúde, a mudar estilos de vida. Trabalhamos com eles meio que para os motivar e para os ajudar a arranjar estratégias eficazes de mudar hábitos de saúde que de alguma maneira estão a prejudicá-los. Claro. E tanto a saúde física e consequentemente a saúde psicológica. Portanto, acho que é uma área muito bonita, é uma área muito envolvente, que vai muito para além daquilo que nós damos no mestrado e independentemente do sítio onde fazem o estágio, eu acho que conseguem sempre retirar um bocadinho de ensino para aquilo que é a clínica. Sim, sem dúvida, sim. E o estágio de forma alguma define o nosso percurso. Claro que aí o estágio o estágio à ordem tem uma decisão um bocadinho mais vincada naquilo que é o nosso percurso e a especialização que queremos realizar, mas que este estágio é uma mera aprendizagem e uma aprendizagem extremamente rica que deve ser aproveitada ao máximo, porque é a nossa primeira oportunidade, enquanto estudantes universitários, de aplicar os conhecimentos que nós tanto estamos desejosos para os aplicar, porque estamos 5 anos ali a debater a matéria, ok, isto é interessante, como é que eu posso aplicar isto e os roleplays? Os roleplays que são interessantes, mas aplicar um roleplay, por exemplo, com uma amiga é totalmente diferente que ver uma pessoa à frente e lidar com os problemas dessa pessoa à nossa frente. E depois quando estamos em contextos de amizades, claro que não é levado tão a sério aquele roleplay como deveria ser, e acho que é perfeitamente normal. E depois, quando não nos vemos a lidar com uma pessoa que tem dificuldades sérias, sintomas e questões associadas, o que é que fazemos? É o primeiro contexto em que nós conseguimos atuar. E acho que tentar aproveitar este local de estágio e a experiência do estágio ao máximo é fundamental. Outra coisa que acho que também era importante esclarecermos era em que áreas é que o psicólogo clínico pode intervir, no sentido de não psicólogo clínico título especializado, porque para isso é preciso uma formação da ordem, mas ou seja, um psicólogo cuja formação de mestrado foi Psicologia Clínica. Temos formação, portanto estamos preparados para intervir em que contextos? Portanto, o básico que é... A Psicologia Clínica, claro, os consultórios, também, por exemplo, enquanto técnicos superiores para trabalhar, por exemplo, numa instituição camarária, também os psicólogos clínicos podem trabalhar nesse tipo de contextos, mesmo a nível de psicoeducação, promoção e prevenção de comportamentos de saúde, pode trabalhar nesse tipo de contextos. Também aplicar a psicologia clínica não só no contexto hospitalar, mas em associações, também em instituições camarárias. IPSS, exatamente. Centros de saúde, também estou aqui a lembrar, porque às vezes também só nos lembramos dos hospitais. Sim. E apesar dos centros de saúde não contratarem muita gente, mas não contratarem, muitas vezes não disponibilizarem esse tipo de serviços, que seria bastante benéfico. E depois vamos ao contexto hospitalar e temos cerca de 2 psicólogas ou 3 que não conseguem dar vazão aos pedidos que lhes são feitos. São 3 psicólogas para milhares de pessoas. Daí também termos grande parte dos portugueses a tomar antidepressivos e ansiolíticos,
uma vez que vai ao médico de família, o médico de família tenta responder a essa questão porque sabe que da parte da psiquiatria vai demorar também um pouco mais de tempo a receberem a resposta. Depois de passar o médico de família, vão para a psiquiatria, o psiquiatra pode ou não fazer esta avaliação e só o psiquiatra depois é que manda para a psicologia em alguns dos hospitais, como por exemplo o Hospital de Gaia, é isso que ocorre. A sério? Olha, eu não tinha conhecimento, por acaso tenho duas que me são próximos, ou não reencaminham para lado nenhum e dão medicação, ou até costumam falar mesmo do psicólogo, são poucos, mas já tem começado a acontecer. A avaliação é feita primeiro pelo psiquiatra para ver se de facto é necessário este acompanhamento psicológico e depois, sim, é que é reencaminhado. Ok. Isso é muito positivo. Eu até sinto que... Eu vejo isto como os dois lados. Pois. Estamos primeiro a dar a medicação à pessoa, antes de lhe darmos, se calhar, estratégias para que ela possa responder de forma adaptativa aos problemas que estão associados. Claro que eles estão a fazer um trabalho de ajuda, porque a psiquiatria e a psicologia deviam estar de mãos dadas. Sim, senhor. Porque uma deve-se aliar à outra, e eu acho que uma pessoa que esteja com imensas dificuldades, imenso sofrimento, é escusado estar assim, naquele estado de tanto tempo, e então aliar aqui a medicação é importante, mas era bom que este trabalho fosse feito de mãos dadas e não um primeiro e o outro só a vir a seguir, caso necessário. Porque o que é que uma pessoa faz só com medicação? O psiquiatra pode até ali ajudar e dar informação sobre a questão que está ali associada, mas se calhar não consegue dar aquelas estratégias como um psicólogo conseguiria dar naquele contexto. Até sinto que, socialmente falando, acho que as pessoas até têm uma percepção de que psiquiatria e psicologia são tipo antagonistas. Não trabalham em equipa. Acho que às vezes as pessoas podem achar que um psiquiatra basta e não, porque o trabalho em conjunto é muito importante para haver um bom desenvolvimento e para a pessoa efetivamente ter uma melhor qualidade de vida, porque lá está, nós falámos nisso noutros episódios, que a preocupação principal médicos de família em geral para a questão da medicação é anular o sintoma em vez de fornecer estratégias adaptativas para as pessoas poderem efetivamente lidar com os problemas. E a questão é que não anula. A questão é que não anula sintomas, porque o que a medicação está a fazer muitas vezes até é mascarar o que está de facto ali a alimentar e atenção, não de todo diminuindo o benefício que isto nos dá, porque muitas vezes a pessoa está num estado tal que, falando mais nos termos mais biológicos, a pessoa precisa ali de uma ajuda para que o próprio cérebro consiga produzir níveis de serotonina e outras coisas que os médicos considerem necessárias para que a pessoa consiga ter consiga reagir melhor às estratégias, porque às vezes às estratégias a pessoa também não estar receptiva ou não conseguir ou não ter forças para, também limita, mas a questão é, o psicólogo não substitui o psiquiatra, nunca. Mas o psiquiatra também nunca vai substituir o psicólogo e nós podemos trabalhar em conjunto. E eu até me lembrei que falaram disto, estava no cabeleireiro e estava com uma senhora ao pé de mim que estava a falar de psicologia e ela perguntou-me se eu era psicóloga. Eu disse-lhe que não, que estava a terminar o curso e ela comentou comigo que tem depressão e que consoante a fase do ano estaria pior. Pronto, aqui uma questão mais sazonal. E que teve no médico de família, foi medicada, entretanto o médico de família passou para o psiquiatra, ela continuou a tomar medicação, mas diz que não sente o alívio desejado, que inclusive tem muitas dificuldades de sono, etc, etc, pronto. E que falou com o psiquiatra e o psiquiatra procurou reajustar a medicação. E ela falou-lhe da possibilidade de ter apoio psicológico. E o psiquiatra respondeu-lhe para que é que isso serve. Sim, eu acho que enquanto tivermos médicos e médicos psiquiatras a ter com essa visão, mas isto não é só da medicina que ocorre, isto é em todos os contextos. Mesmo a nível familiar, não sei quanto a vocês, mas pelo menos a mim, não falo dos meus pais, que meus pais apoiam-me e apoiaram sempre as minhas decisões, e ser psicóloga para eles é um orgulho, e será um orgulho que ainda não o sou, mas pronto, será. Meus irmãos igualmente, mas por exemplo, ouvir certos familiares a comentarem, mas psicologia para quê? Para ouvir os problemas dos outros. Para isso eu faço com a minha amiga. Pois, mas se calhar não estão a fazer com as técnicas nem com as abordagens que são as mais corretas. Ou, por exemplo, ouvir comentários. Porquê estás a chorar? Vais ser psicóloga. Sim. A psicóloga tem emoções, por amor de Deus. A psicóloga não é um robô. Sim, nós não somos um bloco de gelo. Tens ansiedade? Como é que é possível? Tu não és psicóloga. Tem uma piada que o meu pai costuma fazer. Porquê que não olhas para o espelho e então começas aí a estudar e a aplicar os conhecimentos? Isso é então de brincadeira. Mas esta visão que se tem da psicologia não é só da medicina, é em todo o lado. Para quem tem uma visão menos alargada e sobre isto, a psicologia é assim. Porquê que estás a fazer isso? É um desperdício.
Eu ouço bastantes comentários, agora toda a gente tem perturbações de neurodesenvolvimento. Pronto, assim mais específico. Toda a gente vê-se agora em todo lado, é PHDA, é a perturbação do espectro autista. Olha, ainda bem que as pessoas estão a ser diagnosticadas e estão a ser reconhecidas por aquilo que estiveram a sofrer e que se calhar muita gente que nós reconhecemos, que são adultas neste momento e as pessoas acham que são um bocadinho diferentes, pelo menos estas crianças e estes jovens estão a ser acompanhados de forma eficaz e se calhar a resolver os problemas deles de forma muito mais adaptativa comparativamente a umas gerações de trás. E isso, eu fico contente de ouvir os comentários, porque ok, não é que toda a gente tenha estas perturbações, claro que não, mas que estejam a ser reconhecidas. Ainda bem, força, que venham aí mais reconhecimentos e avaliar a dor destas pessoas. Porque se a pessoa tem este reconhecimento por parte de um psicólogo, um psiquiatra, o que seja, é bom. Ou seja, é porque o sintoma está lá, a pessoa não está a inventar aquele sintoma para ter esse tipo de reconhecimento. As pessoas até desejavam não ter aquilo, não é? Então, ainda bem que estão a ser mais reconhecidos, ainda bem. Fico mesmo contente. Sim, claro que sim. O diagnóstico não é um autocolante que a pessoa passa a ter ao resto da sua vida, não é? Exatamente. A pessoa, pronto, tem aquela característica que deve ser aliada com procedimentos a nível terapêutico, abordagens e técnicas terapêuticas e com certeza ajudarão da melhor forma. E a questão é que é assim, quanto mais nós... Porque depois eu sinto que nós diminuímos a psicologia neste sentido, mas depois também adoramos ver pessoas a falar de saúde mental e a romantizar aquilo que é a saúde mental e a importância da saúde mental nas redes sociais, e nós até já falámos bastante sobre isso. Sim, nós frisamos sempre isso. E neste sentido até é importante tentarmos explicar que mesmo um psicólogo, portanto licenciatura e mestrado em Psicologia Clínica e que já esteja na ordem e etc., portanto a formação obrigatória, mesmo nós, e até discutimos isso em ética, por exemplo, vamos agora trabalhar as duas para Psicologia Clínica. Há certos tipos, vamos dizer assim, de situações, há certas situações, certas necessidades que tu não consegues intervir só com mestrado. Tu precisas de ir tirar uma especialização. Portanto, nós com a nossa formação básica não chega, é o qual é importante. Psicologia EA não é valorizada nesse aspecto, que passado 6 anos nós temos que continuar a procurar formação. Sim, e estamos constantemente neste processo de atualização porque, primeiro, a sociedade muda. Vamos começar por aí. A sociedade muda, vamos ter que nos ajustando àquilo que são as necessidades e as problemáticas. E depois, ter um maior nível de conhecimento para conseguir ajudar, não vou dizer o máximo de pessoas possível, mas de acordo com aquilo que nós nos estamos especializados e daquilo que nós podemos ajudar, ter esse conhecimento. Eu acho que das coisas que se mais falava nas aulas enquanto psicólogos clínicos é a constante atualização de formação, estarmos sempre atentos, a ver se há novos modelos, ver se há novas formas, como é que se pode intervir em certos casos. Eu acho que isso também era sempre apontado nas aulas e como um aviso, estejam muito atentos a isto. E acho que este trabalho de casa por parte dos psicólogos é fundamental. E vamos lendo artigos e estar sempre sobre a coisa, estar sempre em cima da situação. Sim, temos que estar atualizados. E até... Desculpa, já estou a deixar falar. Não, eu não ia dizer nada, eu até ia dizer que concordo contigo, nós temos que estudar a vida toda. Enganem-se quem acha que os psicólogos fazem o ano profissional júnior, estão agora a trabalhar e que nunca mais estudam, não é? Isso não existe. E até neste sentido, era dizer que, ou seja, darmos aqui alguns exemplos de que problemáticas que nós encontramos em psicologia clínica, só para, pronto, não quer dizer que não apareça noutros contextos, mas tendo em conta que este episódio é mais centrado na clínica, problemáticas que possam aparecer e que é importante nós também termos aquelas coisas que o próprio código deontológico defende, que é percebermos se temos competência para, porque o mestrado não nos prepara para isso tudo, que senão estávamos aqui 10 anos a formar-nos. Sim. E então dar aqui alguns exemplos de problemáticas em que é importante, claro que em todas as problemáticas é importante nós irmos procurando formação, mas a realidade é que nós não conseguimos ser bons a tudo. Exato. E está tudo bem com isso? Está tudo ótimo, até porque assim, se andarmos a perder tempo para nos formarmos e especializarmos em todo o tipo de problemáticas que nos vai aparecer em psicologia clínica, nunca vamos ser bons, mesmo bons, em alguma coisa. E também é importante nós às vezes afunilarmos um bocadinho em que tipo de contexto é que nós queremos trabalhar e com que tipo de problemáticas, porque senão nós não vamos estar a evoluir em condições em nada. E nesse sentido era darmos aqui alguns exemplos de, por exemplo, situações que possam aparecer, que é importante termos este raciocínio de ok, tenho competências para isto, devo-lhe encaminhar ou acho que posso
especializar-me a procurar e não perder esta relação terapêutica que também já está aqui criada e que isto também é desagradável para o paciente. Claro, até olha, acho que este tema é mesmo interessante nesta altura, porque ainda temos há pouco tempo a apresentação das questões, dos casos práticos que nos poderiam ocorrer e dilemas éticos associados numa cadeira de estágio. Eu acho que essa cadeira, apesar de por vezes estarmos a ver roleplays dos outros que não são tanto o nosso foco, ou que não são tanto o nosso interesse, acho que é mais isso, ensina-nos a ver as coisas, ok, isto pode acontecer, é uma possibilidade. Como, por exemplo, o caso que até calhou a mim e à minha colega, que era o paciente tentar, de certa forma, seduzir a psicóloga e tentar mostrar conteúdo que era explícito. O que é que nós podemos fazer nesse sentido? Eu acho que, enquanto estudante de psicologia, não vou dizer enquanto psicóloga, enquanto estudante de psicologia, tínhamos duas possibilidades aqui, que era cessar então aqui e terminar esta relação terapêutica, dando sempre a reconhecer, porque isso está escrito na Ordem dos Psicólogos, no Código Deontológico, que é o cliente tem que ser informado que isto está a ocorrer, que vai haver então aqui um término da relação, não é da relação, do processo terapêutico, e tentar justificar, de certa forma, ok, estes comportamentos ultrapassaram aquilo que eram os nossos limites terapêuticos e os nossos objetivos, o que é que podemos fazer daqui? Talvez reencaminhar, porque também temos o princípio da beneficência e da maleficência, que é, temos que reencaminhar esta pessoa para alguém que seja competente, se calhar tenha mais formação e que tenha uma posição um bocadinho mais firme, porque depois também nós, enquanto psicólogos, somos pessoas também. E claro que nem sempre somos os mais assertivos, alguns mais assertivos, outros que estão assim mais maleáveis, então tentar, por exemplo, encontrar alguém que fosse de facto mais competente neste sentido. Ou tentar com o cliente, de modo a promover a beneficência, que é, ok, isto ultrapassou, porque é que estas tentativas que me estão a fazer a nível de solução, o que é que isso significa para si? Qual é que é o significado, porque é que está a tentar explorar um bocadinho este comportamento, nunca validando o comportamento em si, mas sim a emoção que poderá estar a sentir e o porquê disto ocorrer. Então, por exemplo, temos este caso a nível de alguém, por exemplo, com um plano de suicídio, também pode nos aparecer. Eu acho que isso também é uma das coisas que me assusta de certa forma, porque é muito sensível. Alguém que tem esta motivação para efetuar este comportamento é porque a motivação está extremamente vincada, e como é que nós podemos ajudar essa pessoa? De certa forma, tentar arranjar aqui alguns contactos. Eu estou a dizer isto, atenção, do meu ponto de vista enquanto estudante de psicologia, com certeza que terão psicólogos com outros tipos de decisões a tomar, mas, por exemplo, tentar arranjar aqui o contacto dos pais, o que é que podemos fazer, de certa forma aqui alguma segurança para evitar este comportamento, entre outros. Claro que este caso é extremamente sensível e não serei a pessoa mais competente neste momento para falar sobre isto. Aquela questão que o próprio professor falou, de que é importante que, havendo esta noção de que há um elevado risco deste comportamento acontecer, não se termina a sessão enquanto não soubermos que a pessoa está em segurança, que é quando começam estes conflitos entre a autonomia que eles têm, e ele é autónomo para, no fim, fazer o que quer, mas nós também temos a questão da beneficência e nós não podemos promover nós temos que preservar a saúde da pessoa. Portanto, naquele momento temos que garantir que a sessão não termina sem ele estar com alguém que está consciente do que está a acontecer. E acho que e depois é aquela questão que é, sabemos o que fazer neste momento, mas e a seguir? Terás competência para intervir neste contexto? Claro. Não temos que abandonar logo, e acho que é importante também dizer isto, que não é abandonar está fora de questão em qualquer contexto, portanto reencaminhar, mas este processo deve ser feito de uma forma delicada, até mesmo nesse contexto que falaste, de haver portanto, a assimetria que é necessária deixar de existir e o paciente começar a atirar-se à paciente, ou desenvolver sentimentos pela sentimentos pela psicóloga. É importante metermos os limites e vincarmos bem estes limites, e já agora só para dizer que ela fez isso muito bem no roleplay. E depois a questão de que, ok, temos competências? Não, ou acho que não, mas vou procurar ter, não vamos estar a reencaminhar sempre que apareça alguma coisa que nós não sabemos lidar, senão também vamos continuar uns burros. Agora, é pensar que se for um caso, assim, se calhar, que eu já necessite de muita coisa, que nós ainda precisávamos de tempo para intervir, este reencaminhamento consciente e sem julgamento é algo que temos sempre que ter como opção, e isso não quer dizer que não somos competentes. Eu acho que tem mesmo
é a maior demonstração de respeito que temos pela pessoa, porque nós não a queremos, eu não lhe quero fazer mal, e se eu sei que não tenho competências para ela, sou eu que não tenho competências, não é ela que... Sim, de todo. E depois, eu acho que o que também leva a que os psicólogos não façam tanto este tipo de reencaminhamentos é a pessoa pensar, ok, então o meu psicólogo deixou-me. E isto também, a pessoa pode dizer, olha, isto é porque eu não tenho tanto conhecimento nesta área, acho que vai para uma profissional, mas, por exemplo, estamos a lidar com alguém com traços um bocadinho mais ansiosos, com traços ou até com uma vinculação um bocadinho mais insegura, normalmente, nas relações. Este tipo de comportamento de afastamento do psicólogo é mais um abandono. Ativar aquele esquema de abandono, de certa forma. E eu até, desculpem interromper, queria até fazer uma questão, acho que é interessante, vocês estão a falar aí deste tema sensível que é a ideação suicida. Neste caso, por exemplo, nós temos o princípio da confidencialidade, nestes casos esse princípio fica um bocadinho tremido, ou seja, é o dilema ético que isso tem que acontecer. Porque de facto a pessoa está em perigo, porque quando alguém diz que quer cometer suicídio, normalmente é porque esta ideia já está vincada na pessoa e possivelmente já pensou sobre todo o plano que tinha para efetuar este tipo de comportamento. A motivação está toda lá para o comportamento. E tu também consegues perceber isso, ou seja, a pessoa trazendo isso, não sabemos explicar isso a 100%, também a nossa formação não é detalhada a esse ponto, mas o próprio professor diz que há especialização, tu consegues perceber como é que isso está, ou seja, se a ideação se já foi pensada, se já está planeada, se ele tem noção de como é que queria fazer ou não. Claro, e a pessoa estando em perigo, o importante neste caso, porque eu acho que as principais coisas que se diz no início de um processo terapêutico é ter conhecimento que a privacidade e a confidencialidade serão garantidas, a não ser que sintas mal, faças mal a ti próprio ou a outros. E neste caso é a pessoa a prejudicar-se a ela mesma, porque muitas vezes por grandes sentimentos de dor, e ter atenção a isso. Mas em geral eu acho que é isto, ok, nós saímos de uma licenciatura e de um mestrado em Psicologia Clínica, estamos aptos para intervir nestes contextos que nós já fomos dizendo, mas sempre com a noção de que temos que nos ir formando e temos que nos ir atualizando. Sim, constantemente. Mesmo para fazermos estes pequenos roleplays, que foi uma encenação de 10 minutos, isto já exigiu formação, no sentido de irmos buscar informação e não de formação específica, nem... pronto. De qualquer das formas, já isto exigiu que nós fôssemos pesquisar como é que psicólogos agiam neste sentido. Sei lá, a ver casos clínicos da APA, andar a ver como é que vários tipos de psicólogos, qual é que seria a abordagem terapêutica aqui mais interessante. E só este pequeno roleplay que nós sabíamos que era encenado, ou seja, era algo que nós já estávamos à espera, ia só ocorrer, exigiu informação, vamos dizer, informal da nossa parte. Vamos imaginar que temos alguém ou temos vários clientes ao longo do dia, como é que será? Sim. Que é outra questão que, por acaso, nem sei como é que funciona no vosso caso, mas também iremos ter tempo para falar disso no vosso episódio. Porque até vejo muitas psicólogas a dizerem isto, que é o limite de consultas que tu, não é deves, mas que cada psicóloga vai adaptando consoante a sua caixa. Sim. Que é, há sempre um certo limite, porque nós também, ou seja, o nosso instrumento, acredito que em todas as áreas, mas em clínica acho que isso se sente muito, o nosso instrumento somos nós. E nós temos acesso a muitas histórias e a muita coisa, há muita emoção, é muita coisa que está ali no contexto clínico. E até é uma questão que eu até sinto, comparando com o contexto em que estagio, porque o contexto em que estagio, apesar de ter também questões mais difíceis de lidar, é um contexto maioritariamente leve. Tu estás em contacto com crianças, muito no sentido da prevenção e da promoção, então aqui mais na promoção do autoconhecimento, ou seja, não temos aquela questão, normalmente a clínica, apesar de agora já não acontecer tanto, as pessoas vêm ter contigo quando já estão muito mal e a precisar de ajuda, portanto tu levas com muitas histórias e isso até me levantou esta questão de os limites de consulta. Por exemplo, eu conheço psicólogas que dão 4 consultas por dia, não dão mais. Eu acho que também depende muito do contexto que a pessoa tiver. Eu acho que se trabalhar para si é uma coisa. Agora vamos imaginar numa clínica. A clínica quer faturar. E depois também temos esta questão de o que é realmente importante para nós. E também foi o que me fez pensar mais sobre a comunitária. Que estar a cobrar a alguém o apoio, que claro que vem de uma pessoa que se formou para isso, com certeza, mas quando a pessoa não tem assim tantas possibilidades. Pronto, já estou a passar assim um bocadinho ao tema, retomando. Quando uma pessoa consegue trabalhar para si própria e está nesse contexto de privilegiado, que
Que é. E ainda bem que há pessoas que conseguem chegar a esse ponto e eu acho que para muitos também é um objetivo conseguir chegar a esse ponto. Agora, quando estamos a trabalhar para uma clínica que também quer faturar, não é tão possível realizarmos essas pausas até para a autorregulação do psicólogo. Muitas vezes é extremamente difícil eles conseguirem efetuar isso. Sim. E porque, é assim, eu pelo menos, eu sinto que em psicologia clínica acaba por haver esta necessidade, que foi uma coisa que eu descobri ao longo dos anos, que é, eu sou psicóloga, mas eu depois também descobri que de vez em quando tenho que ser um bocado, não vou dizer influencer, porque não me considero uma influencer, mas tenho que fazer publicidade ao trabalho, sabes? Tenho que ir para as redes sociais, dar-me a conhecer, que ainda bem, porque acho que temos que falar, porque se os psicólogos não aparecerem, vão começar a aparecer os coaches e isso tudo em vez de nós, mas é muito trabalho associado a isto e depois vamos para uma clínica, lá está, e como tu dizes, eles também têm as normas deles e está tudo ok. Depois também há clínicas em que tu tens é que pagar uma percentagem das consultas que tu dás para lá estar. Depois temos este objetivo de ter uma clínica. Acho que os primeiros anos de psicologia clínica devem ser assim mesmo de trabalho hardcore para ver se consegues... Tomar a carteira de clientes, entre outros, não é? Deve ser mesmo complicado. Sim, lá está. E como é que vais começar a formar a carteira? Tens que te dar a conhecer, o melhor sítio para te dares a conhecer, redes sociais, sou uma naba. Apesar daqui, tipo, em termos de podcast, sinto-me até bastante confortável. Eu não consigo gravar um vídeo assim... Eu também acho que isso é uma das principais coisas que se vê alguém a tirar o mestrado, vai criar logo o Instagram de profissional, mestrando em psicologia e eu acho que isso é mesmo interessante porque de certa forma já estamos ali a criar, estamos a partilhar informação que nos é dada muitas vezes, que é especializada, que vamos procurar artigos científicos para validar aquela informação, mas depois temos pessoas que estão a misturar parte do influencer com psicologia. Sim, e tu do nada tens uma conta que a pessoa na mesma conta é influencer e psicóloga. Exatamente. Eu acho que nesta parte eu sou um bocadinho mais... Não vou dizer rígida, mas assim um bocadinho mais antiquada, que é... Eu acho que nós podemos partilhar, de certa forma, que o conhecimento deve ser partilhado porque é informação que devia ser disponível para todos, porém, misturar aspectos da vida pessoal do psicólogo que nada são relevantes para os pacientes e para quem nos acompanha, acho que não se deviam interligar uma com a outra. Tem a questão do gatekeeper, tu tens que guardar certas coisas, que é, eu tenho a conta profissional, mas, por exemplo, eu não, e é por isso que também não me envolvo muito em conteúdo, porque eu não acho que faça sentido estar a fazer conteúdo sobre o que é depressão, ou o que é ansiedade, porque nós acabamos por estar a promover autodiagnósticos com isto. Eu conheço imensas crianças que me vêm dizer eu tenho depressão, tenho ansiedade, tenho perturbação borderline, porque vêm no Insta, tipo, vê se tens depressão, 5 pontinhos. E eles começam, tenho. Então tenho depressão. E acho que isso também é um erro enorme que nós fazemos nas redes sociais, mas também já falámos no outro episódio. Acho Sim. que é... Eu acho que a questão das redes sociais até é muito... O que a Daniela está a dizer é muito interessante porque, de facto, nós temos a nossa conta profissional, mas não deixamos de ter a conta pessoal. E essa conta pessoal continua a existir e está ali tudo muito bem. Até nós, para criar o podcast, eu falo por mim, ainda não tinha a minha conta profissional e fiz questão de a criar porque, de facto, não quero que a minha conta pessoal esteja ligada exatamente por essas questões, porque acho que não... primeiro não podemos ter uma vida dupla como psicólogos, não é? Porque as pessoas também não podemos ser influencers e psicólogos ao mesmo tempo. Fica uma mistura um bocado confusa, não é? Eu acho que esta questão de misturar os conceitos e de partilhar, por exemplo, a nossa página enquanto psicólogos, partilhar parte da nossa vida. Quando chegamos ao consultório e temos alguém a perguntar, e tem filhos? O que é que a pessoa responde nesse caso? Já partilhou nas redes sociais. Para de haver esse limite. Claro que o psicólogo não tem que ser uma pessoa rígida, uma pessoa pode participar e pode, se aquilo fizer sentido, responder a essa questão, mas para muita gente é só para saber que aquela pessoa valida aquilo que ela está a sentir e para saber que é reconhecida e que tem conhecimento sobre tal coisa. Agora, se estamos a partilhar e a juntar estes dois mundos da psicologia com influências e criação de conteúdos, estamos a criar aqui uma mistura e estamos a parar esta barreira e, para além disso, muitas vezes é a partir da desinformação, mas acho que isso também vocês podem ter trabalhado nisso. Já falámos disto, já. Já falámos muitas vezes. Mas podemos ficar outra vez, mas essa questão que tu até disseste, que eu acho que é super importante, que é, querendo ou não, e até vou usar a frase que a minha professora de supervisão me diz, a relação terapêutica é uma relação um bocado assimétrica, porque tu conheces imenso sobre o teu paciente, mas o teu paciente não te conhece assim tanto. E o objetivo dele não te conhecer assim tanto tem um fundo, porque há coisas que tu te sentes super confortável em dizer a um estranho que é um profissional e que tu tens consciência que ele não está ali para te julgar,
e que não te sentes tão à vontade de contar a alguém com quem já tens uma relação um bocadinho mais assim equilibrada, porque já tens medo de ser julgado. E eu acho que é aquela questão, há coisas que eu não vejo problema em partilhar com o paciente, que isto depois também vai dependendo da personalidade de cada um. Exatamente, sim. E há coisas que eu não vejo problema, mas também depende do que é que essa informação vai significar para ele, que foi como tu disseste. Eu, por exemplo, não me faz confusão, eu não sou mãe, mas se eu fosse, não me faz confusão se soubessem que eu sou mãe. Mas vamos imaginar, e que aconteceu no roleplay que eu fiz, que aquela pessoa precisava que a psicóloga tivesse a mesma experiência que ela para se sentir validada. Claro que lá está, não há problema se ela souber, mas é importante depois sabermos lidar e sabermos gerir isto tudo, porque as pessoas vão nos conhecendo e está tudo ok, porque eu também não sou só a psicóloga, mas temos que saber lidar com estas questões todas. E eu tenho uma amiga minha que é influencer e é psicóloga, não, terminou o mestrado, e não há problema nenhum, porque ela é psicóloga e não tem que ser só psicóloga e nós não somos só o nosso trabalho. Mas temos que também trabalhar para que estas depois assimetrias e as expectativas que as pessoas têm de nós não sejam influenciadas, porque vão criar estas expectativas, porque tu já vais com estereótipos associados. Psicólogo, exatamente, e eu acho que isso aí, por exemplo, eu também não sei se estou a ser antiquada, mas esta pode ser a minha visão. Misturar as duas coisas, eu acho que ter contas separadas, pronto. Sim. Tem aqui 2 perfis separados, que um é dedicado para esse tipo, mas não sei se também é muito do que eu faria, sim, mas isso sou eu, cada um faz o que quiser. Eu tenho as minhas separadas, mas, por exemplo, a minha pessoal está privada neste momento, porque é pessoal, é a minha vida pessoal e eu tenho lá quem me é chegado. Claro, eu também posso criar conteúdo, mas neste momento, por exemplo, sou só estudante de Psicologia. Mas nós estávamos a fazer uma ação de sensibilização no outro dia e a minha colega de estagiária de nutrição falou: olha, vieram-me dizer que viram a minha conta do TikTok e eu estava a fazer uma corrida. E ela sentiu-se extremamente constrangida a terem feito esse comentário. Eu pensei, ok, isto também pode acontecer, e eu criava conteúdo, nada que partilhasse muito sobre a minha vida, mas era coisas que eu gostava, era uma área do meu interesse, fazer gravações, edições, como eu gostava, fazia. Nunca pensando no meu futuro enquanto psicóloga, ou pelo menos não dando grande atenção, porque era uma coisa que eu gostava no momento. Agora pensar que pode vir algum jovem ter comigo depois de eu ter feito a intervenção: olha, vi a tua conta, gostei muito do teu conteúdo, como é que isso me iria deixar e como é que isso também iria interferir aqui a relação terapêutica? Por exemplo, em contexto comunitário, estou a intervir com jovens do ensino secundário, por isso eu sei que eles têm entre 16 e 19 anos naquele espaço. Não estão muito longe das nossas idades, querendo. E também não estão muito longe das nossas idades. Com certeza que também poderão pesquisar e têm essa liberdade, porque somos pus, não é? Mas que isso fez-me ter mais consciência também sobre aquilo que é postado e como é que as pessoas depois irão receber. Depois é assim, fizeste uma publicação: ai, mas ela é psicóloga, como é que ela vai ser psicóloga? Ou fazemos algum comentário, não é que eu faça, mas sei que há pessoas que o fazem e tudo bem. Ai, fez aquele comentário, mas do ponto de vista da psicologia, então nós somos vistas como só psicólogas. Sim. Então, acho que fazer esta separação é o mais fundamental. Separar até lá está, para proteger essa questão, que é, eu separo porque isto sou eu enquanto profissional e isto sou eu enquanto pessoa. Porque, por exemplo, até vou usar as questões da Sofia. Eu passo a vida a falar desta psicóloga, porque eu adoro-a. Ela tem uma frase e eu identifico-me, porque às vezes sou um bocado bruta como ela, que é aquela questão: as pessoas pagam-te para ter o seu momento terapêutico. Eu estou lá enquanto psicóloga, fui paga para estar ali enquanto psicóloga naquela hora, e naquele momento a pessoa tem o meu interesse, a minha atenção, a minha compaixão, a minha empatia e toda a minha dedicação ali. Mas eu chego a casa e eu não tenho a mesma postura que tenho enquanto estou numa consulta. Nem era suposto. Até acho que, em tom de brincadeira também, uma das pessoas que trabalha lá na Câmara diz-me sempre: Daniela, a lição que vais tirar do teu local de estágio é a psicologia é só no gabinete, nunca fora. Nunca leves isso para as tuas relações. E é verdade, nós o que aprendemos e que aplicamos no contexto clínico é totalmente diferente depois de como interagimos uns com os outros. Se calhar faz-nos ter mais consciência da forma como os outros interagem e ter mais empatia sobre o outro. Eu acho que isso sim fez-me diferença no meu dia-a-dia. Agora, influenciar, por exemplo, perguntar, fazer certas estratégias terapêuticas com as pessoas,
é bom acabar por afastá-las. Sim, sim, para já é desgastante. Eu Sim, também. não quero ser psicóloga dos meus amigos, rio-me muito quando eles dizem vais-me dar consultas, não vou. Não. Ou a família diz, olha, já vais ter aqui muitas clientes na família. E tu pensas, não, mas obrigada. São os primeiros a ser retirados, porque não podemos mesmo. Exatamente. Não, deixem estar, não quero. Mas tem aquela questão que lá está. Eu acho que, por exemplo, faz-nos falta sermos mais humanos. Acho que temos bom conteúdo genérico nas redes sociais e depois também não chegamos às pessoas, e foi o que nós dissemos da outra vez, Kiki Zott, Dr. Love, também como são mais humanos, não são psicólogos, mas a humanidade deles também atrai pessoas. Sim. E eu sinto que também nos faz falta ter conteúdo mais humano na conta profissional, mas isso não quer dizer que eu tenha que expor lá a minha vida inteira. Sim, eu acho que é compreender isso. É aí que está a diferença. E depois tem uma questão que é até que ponto é que é isso que eu tento fazer o máximo. Eu sou humana e vou errar e também tenho momentos em que não tenho paciência para ninguém, mas eu tento não desajustar aquilo que a minha profissão defende e aquilo que eu defendo enquanto psicóloga e depois na minha vida pessoal não andar a defender coisas que vão contra aquilo que eu acredito enquanto psicóloga. Porque depois isto também é contraproducente. Quer dizer, sou psicóloga, trato da saúde mental, mas depois vou fazer publicidade a coisas que eu nunca na vida defendi enquanto psicóloga. Não me faz sentido, não concordo, e depois aí novamente entra o conflito. Quais são as expectativas que as pessoas vão ter face a mim? E depois tem essa questão que tu falaste da tua colega sentir incomodada, que é, não há uma regra, eu acho que não há uma regra geral de como é que eu me devo comportar enquanto psicóloga. Quer dizer, temos as regras da ordem, cumpram, pelo amor de Deus. Mas esta questão das redes sociais é algo bastante recente. Sim. Parece que não. Neste caso a colega não era psicóloga, mas de qualquer das formas sentiu-se incomodada por, não são só os meus amigos que veem o meu tipo de conteúdo. Outras pessoas que eu estou aqui, neste caso a acolher enquanto nutricionista, está a acontecer isto. E vai depender da forma como porque imagina que tu és psicóloga e não te incomoda nada as pessoas terem acesso à tua conta pessoal / de influencer ou o que quer que seja. Ok. Se não te incomoda e se sentes que não vai dificultar a relação terapêutica, que aí é bom que também vás interpretar isso de uma maneira imparcial e não a jogar para o teu lado, está tudo ok. Acho que lá está, é aquela questão de que, é como tu disseste, é uma coisa recente, acho que a Ordem também está a trabalhar nesse sentido, que já vi alguns posts, mas lá está, depois também acho que é muito pessoal, tem muito a ver com o que é que para mim é um limite. Por exemplo, até falámos nessa questão há pouco tempo, que para mim não é um limite dar um abraço a uma criança que eu esteja a acompanhar e a criança pede-me um abraço, eu não lhe vou dizer que não. Não vou dizer que não, não consigo. Também, é assim, depende do contexto em que eu estou. E isto é bastante comum no contexto escolar. Pedem um abraço. Eu não vou dizer que não. Para já não sou psicóloga clínica dela, portanto... Sim. Não sei como é que seria em contexto clínico, a relação certamente seria um bocadinho mais assimétrica. Mas tem a ver com o que é que para mim é um espaço... O que é que invadiria um espaço pessoal e o que é que eu acho que vai beneficiar ou não a relação terapêutica. E naquele momento eu não achei que fosse prejudicar, então não houve problema nenhum. A criança quis um abraço, eu dei-lhe um abraço. Mas acho que lá está, que é muito pessoal e tem a ver com as nossas... com aquilo que para nós é mais confortável. E está tudo ok, quem não quiser dar abraço não dá, é só porque eu sou uma pessoa de toque com crianças. A criança quer um abraço, foi dizer, olha, não. Como é que se diz que não a uma criança? É difícil, sim. Nesse sentido é muito complicado. Eu acho que isso também depende muito dos próprios contextos. Claro que na minha área, depois irei falar num próximo episódio, mas de facto há vários contextos em que, por exemplo, na minha área a questão do abraço é um bocado mais complexa porque trabalhamos com as vítimas e com os ofensores, então há aqui aquela questão de que o abraço pode ser mal interpretado no estabelecimento prisional, por exemplo, com vítimas pode criar ali uma relação de dependência, portanto, lá está, cada contexto tem as suas vertentes e, de facto, eu acredito que em clínica, sou sincera, eu às vezes estou na consulta clínica e às vezes até beneficiava de um bom abraço, sou sincera. E às vezes acho que a questão do abraço, a pessoa sentir-se abraçada, acho que é isso que ela procura em contexto clínico. Claro que como a Rafa diz, não é andar ali a distribuir abraços só porque sim, mas às vezes a pessoa pede. Acredito que a pessoa em contexto clínico até possa efetivamente pedir um abraço e depois aí lá está, os limites da psicóloga que irão dizer então se o abraço pode ou não acontecer. É o que normalmente acontece, até acho que se vê bastante conteúdo sobre isso, é alguém, por exemplo, começa a chorar e até se calhar fica à espera de um abraço do psicólogo, mas o psicólogo fica à espera para ajudar a pessoa a regular-se e não tanto está ali a dar esse colo no sentido físico, mas mais no sentido de eu estou aqui para te ajudar de outras formas. Há abraços terapêuticos, não precisas dar um abraço físico. É assim, eu pessoalmente nunca dei... minha psicóloga nunca me deu abraços e eu também nunca senti essa necessidade.
Mas porque eu sou uma pessoa que não gosta de abraços a mim, pessoas mais velhas, pronto. Crianças é que para mim é um contexto, mas lá está, tem a ver com o contexto em que eu estou. Eu estou num contexto em que eu trabalho com eles em grupo e faço sessões com eles em grupo e eles conhecem-me e estão todos os dias comigo, muito mais tempo do que se calhar estariam num contexto clínico. Até um contexto um bocadinho mais informal e não tanto... Muito. Acho que é muito... E lá está, e tem uma proximidade que é boa. Para quem gosta de mais proximidade é bom. Mas lá está, acho que em contexto clínico tem que se ter cuidado com estas questões. Eu não me imagino dar abraços a pessoas mais velhas, mas lá está, não E a Bia faço também ideia. estava a falar uma coisa interessante que é, depois também temos que pensar que aquele abraço pode ter vários significados para aquela pessoa e talvez mantermos uma postura de maior neutralidade naquele momento Sim. e ajudar a pessoa a regular-se pode ser mais benéfico e trazer menos aqui conflitos do que propriamente o abraço que pode parecer uma coisa tão natural do ser humano, mas pode ser interpretada de várias formas. O que é que aquilo diz das necessidades da pessoa, não é? Sim. O que é que nós estaremos a alimentar naquele momento e é importante também que isso esteja posto na mesa. E pronto, lá está, tem aquelas questões de, por exemplo, eu dei um abraço naquele momento porque eu não vi qualquer tipo de problema naquele momento em específico. Quando eu vejo, por exemplo, já houve situações em que, e já me aconteceu, pedirem para falar individualmente comigo porque queriam falar, pronto, questões de crise no contexto escolar e a pessoa em questão estava a chorar e eu não fui distribuir abraços nem nada e estive na minha postura normal porque lá está, há que distinguir as situações e temos que distinguir quando é que faz sentido e quando é que não faz sentido. Claro. Um bocado neste... Eu até acho que no caminho para aqui estávamos a falar, eu estava no meu contexto comunitário e estávamos a fazer do género de um jogo de psicoeducação. Só que nós hoje em dia estamos a lidar com uma situação em Portugal que é muitos estudantes são imigrantes, não compreendem a língua portuguesa ainda e não têm grande apoio em relação a isso, sem ser muitas vezes os auxiliares que nem têm informação em relação a isso, mas que muitos deles são empáticos o suficiente para ir se esforçando para que as crianças se sintam integradas. E eu lidei com 3 crianças que não eram de nacionalidade portuguesa e elas não estavam a compreender o jogo, estavam a sentir-se, pronto, de certa forma, vou dizer, abandonadas naquele contexto. Mais excluídas, exatamente. Então, desci, fui ao nível delas, meti no Google Tradutor, pedi para me dizerem qual era a língua que falavam ou tentar pedir assim ajuda aos colegas. Elas disseram-me e fui comunicando com elas pelo Google Tradutor. No final da sessão, elas vieram-me dar um abraço. Eu também não iria expulsar as crianças do abraço, porque isso, qual é o significado que isso podia atribuir? Olha, ela parece que não vou dizer gostar de nós, mas que não simpatizou, porque é que ela não está a retribuir. Então, de certa forma, retribuí, assim, muito calmamente, tranquilamente, porque sei que ninguém morreu. Exatamente. Eu sei que aquilo foi, de certa forma, uma obrigada por me teres acolhido. Claro. Aí nesse momento percebeste que se calhar era pior não dar um abraço do que propriamente dar. Exatamente. Eu acho que, primeiro, a leitura de contexto. E numa criança não tem tanto esta percepção do que é tão correto, naquela faixa etária não tinha. Então, como a Rafa está a dizer, é mesmo ler o contexto e de facto se é adequado ou não tomar este tipo de limites. E outra questão que eu também acho que é importante falar em psicologia clínica, que é esta questão da escuta e da validação. Porque, pelo menos da minha percepção do mestrado, e é bom ter aqui a outra pessoa que é por acaso não concordar, eu sinto que houve muito, por exemplo, formulações de casos. Dão-te identificação da pessoa, contexto da pessoa e depois o objetivo é procurar a perturbação e escrever a intervenção. Sim. E na teoria dizem que é importante validar. E depois tu vais para o estágio e vais para a prática, que é 1 ano, e é onde der, e tu estás em pânico, e também é normal, mas também é uma consequência da formação que nos dão, estás em pânico porque tu não estás a ouvir, tu estás a pensar o que é que eu vou responder, o que é que ela pode ter, e o que é que lhe digo para resolver o problema numa hora. Essa questão que tu falaste é mesmo interessante porque, por exemplo, a nível da formulação de casos, nunca nos deram uma formulação de casos que fosse a mais correta, ou de certa forma que fosse de acordo com a TCC, por exemplo. Nunca nos deram algo assim do género, pelo menos que eu me recorde, não tenho esse conhecimento. E depois vão-nos corrigindo de certas formas, ok, não concordo tanto com isto, mas faz estas alterações, ou muitas vezes não concordarem até com o diagnóstico que foi atribuído, que isso ocorreu uma vez num trabalho académico que eu fiz. E fiz uma leitura sobre a paciente que me foi apresentada, que a professora não concordou. Ok, mas foi a minha leitura clínica, sustentada também, e por ela não ter
não ter aceitado aquele diagnóstico, tirei a pior nota. E porque devia haver aquele espaço de diálogo para podermos discutir, ok, porquê? Mas qual foi a tua visão? Exatamente. É só tipo, Foi não, sustentado. Foi sustentado. Depois falaste então da parte da formação clínica, que é, nós estamos à procura para também parecermos os psicólogos perfeitos, que é, vamos responder da melhor forma a esta pessoa, vamos ser... E isto gasta recursos de uma forma que a pessoa acaba esgotadíssima, porque é como estavas a dizer, nós não estamos a ouvir. Muitas vezes, quando estamos assim nos roleplays, como estamos a ser sempre constantemente avaliados sobre isto, nós queremos e validar. E depois é sempre assim, valida, compreendo a sua frustração. E era sempre as pessoas diziam sempre, validem. E quase nem estamos a ouvir. Estamos à espera que a pessoa acabe de dizer, para dizer, compreendo. E como tu não ouves, essa frase sai da maneira mais artificial possível, que é, deve ser mesmo difícil passar pela pessoa. E a pessoa está assim. Isso é horrível. É completamente horrível. Porque nós não estamos presentes no momento. Não somos ensinados, nem somos formatados, mas eu acho que isso também os professores muitas vezes não conseguem, no pouco tempo de aulas que têm, e também se nós não estamos em contextos práticos para aplicar isso, também não os vou culpabilizar de todo, porque isto é uma falha no sistema, vamos dizer assim. Geral. Exatamente. Não dá para dar resposta a isso tudo neste momento. Exatamente. E depois, tinhas falado dessa questão da formulação de casos... E da intervenção. Estamos muito focados, não ouvimos, e estamos muito focados no que é que eu vou dizer e o que é que eu vou dizer para responder o problema já. Que eu sinto, inclusive nos roleplays, e acho que até é uma boa sugestão que podemos dar aos futuros psicólogos que queiram contexto clínico ou da saúde. Conheçam a pessoa. Parem de achar que numa hora vocês vão arranjar a solução milagrosa. Por exemplo, ansiedade. É das coisas que mais me enervam nos roleplays. Que a sorte é que de vez em quando vocês não olham para a minha câmara, mas já tive colegas do nosso mestrado que me mandam mensagem depois a dizer: Rafa, estás com uma cara, e eu, desculpa. Porque enerva-me, porque primeiro eu tenho o diagnóstico. Então, de alguma maneira, as minhas ressonâncias pessoais também sobressaem. E acho que é bom e acho que valorizo imenso quando partilham ressonâncias pessoais, porque acho que contribui. Mas é a questão da pessoa estar a falar, tu não estás a ouvir, e depois vais-lhe dizer para fazer um exercício de respiração. E vais-lhe dizer, a partir de agora, sempre que estiver ansiosa, faça o exercício de respiração. E a pessoa não se sente toda ouvida porque... Até pode ativá-la mais. Em certos casos há pessoas que os exercícios de respiração, que são validados e têm, de certa forma, têm eficácia, mas tem que haver uma base para os aplicar. Exato, não são generalizáveis a toda a gente. Às vezes falta explorar nestes contextos, mas eu também vou ser honesta, eu acho que isso acontece muitas vezes porque estamos a ser avaliados. E o medo de uma avaliação negativa por parte dos professores faz com que nós estejamos a agir como robôs. Ok, disse isto, então a resposta certa é esta. Ok, certo. E se a resposta certa for esta, é isto que eu tenho que dizer. E não estamos a agir de forma natural. Por exemplo, os roleplays, quando são... Se nós o ensinarmos previamente, normalmente a nota é melhor, porque houve uma preparação. Mas raramente tivemos a oportunidade de, vamos supor que temos este caso clínico à nossa frente, como é que vamos agir, por exemplo, numa primeira sessão? O que é que diriam? O plano das sessões, como é que seria? Claro que isto tem que ser flexível, não é? Mas como é que faríamos isto ao longo do tempo e não uma vez? E porque não há respostas certas, não há uma única resposta certa. E eu sinto isso, essa questão da avaliação até me fez bastante sentido, e não sei se vocês também sentem isso na vossa área, que é, estamos tão preocupados porque queremos naquele momento mostrar competências e potencial, que, e também associado à maneira como as coisas também são um bocado ensinadas, tu pensas, competência, intervenção. Então o que é que eu vou fazer? Psicoeducar e intervir. E tu esqueces-te de ouvir, esqueces-te de validar e esqueces-te de perceber que está ali um ser humano e não um diagnóstico. E eu acho que isso também, lá está, é consequência da avaliação e consequência também da maneira como o ensino ainda vê psicologia, no seu geral. Eu acho que também nas primeiras vezes que eu estive nas oficinas e a fazer certas sessões de comunitária, eu achei que eu também estava a ter uma posição um bocadinho rígida. Porque primeiro estava a ser avaliada pelas minhas orientadoras e pensava o que é que elas vão achar, qual é a nota que me vão dar, mas ao longo do tempo eu fui vendo que essa postura minha mais rígida também afeta a participação dos alunos. E se está a afetar a participação dos alunos, afeta a qualidade também da avaliação de satisfação no geral. Então pensei, vamos tentar ser um bocadinho mais naturais, qual é que são os gostos deles, explorar um bocadinho isso. Por exemplo, até estávamos a falar antes da Casa dos Segredos.
Eles adoravam comentar sobre isso. Ok, então vamos aproveitar isso para explorar como é que vocês avaliam as vossas relações interpessoais. E conseguimos estabelecer ali uma relação, não é bem uma relação terapêutica, porque estamos assim no contexto, claro que é a relação terapêutica no contexto comunitário, mas é bastante diferente da que nós estamos habituadas a falar. E conseguimos então estabelecer ali uma ponte para abordar um tema que dentro daquilo que vocês tinham que sim, que dentro do planeado teria que ser abordado. Mas ok, arranjamos aqui uma ferramenta, vamos falar. Uma pessoa comenta, olha, vou ser operada para a próxima semana, não sei o quê. Ok, como é que correu a tua operação? E isso ajuda imenso na participação das pessoas e no próprio envolvimento, porque sabem, ok, ela reconheceu-me, ela ouviu-me e vai falar sobre alguma coisa, por exemplo. Eles, há cerca de 3 semanas, pediram para falarmos um pouco sobre relações interpessoais, porque acharam que era uma área que estava assim, menos trabalhada e que competências socioemocionais e questões de como falar com as pessoas corretamente a nível da comunicação, o que é que eu posso fazer, tipo de estratégias. E eles saberem que eu, se calhar, vou trabalhar isso para trazer-lhes o melhor tipo de conteúdo para a psicoeducação e para também eles explorarem exercícios assim relacionados, traz com que eles participem muito mais. Sim, e mesmo até outra questão que eu até sinto bastante, para começar, em contexto de grupo, até eu acho que é bastante complexo porque tu não tens que cativar uma pessoa, tens que cativar o grupo inteiro. Portanto, é mais uma capacidade e uma flexibilidade que também tens que ter nesse sentido. E depois, é esta questão, acho que, lá está, é impossível dar isto tudo no mestrado, mas ter esta consciência também é importante e o que eu diria a quem quer contexto clínico, tentar procurar para além daquilo que o mestrado dá. Portanto, Sim. não precisam de se formar logo, até porque também não é assim tão benéfico, porque depois, a nível de ECTs para a ordem, só conta depois do mestrado. Portanto, se quiserem depois usar essas formações para concorrer à especialização, nem sequer é contabilizado. Portanto... Mas às vezes tem que seja formação para a pessoa se sentir um pouco mais competente nos próprios trabalhos. Sim. Eu acho que... Webinars, workshops, há tantos que são gratuitos. Sim. Não é bem mal, que assim é de graça. Claro, eu vou sempre trabalhar um bocadinho as soft skills nesse sentido. Sim, e procurar esta informação. Muitas vezes até em artigos científicos conseguimos encontrar um bocadinho mais de informação que nos é disponibilizada facilmente. Acho que conseguimos encontrar informação muito facilmente nesses contextos e que nos ajudam, não só nestas pequenas intervenções que nós vamos fazendo no estágio curricular, como também em trabalhos que estamos a fazer no mestrado. Acho que é uma mais-valia. O saber, como se costuma dizer, não ocupa espaço. E outra questão que eu acho que era importante de deixar aqui só a anotação, que é a importância do processo terapêutico pessoal do psicólogo. Que é tipo, entram em psicologia, é tão importante nós também termos terapia, para nós também conhecermos o que é que nos ativa, o que é que nos pode estabilizar, que situações é que nós estaremos a se calhar ser injustos porque estamos a trazer coisas, as nossas ressonâncias para lá. Portanto, isto a nível de benefícios para a consulta, porque tem mais 500 e tal benefícios. Mas acho que era super importante também ressalvar isto. Não vou dizer só no contexto clínico, mas principalmente no contexto clínico, porque temos muitas vidas à frente. Claro. E é muito fácil de se calhar julgar com base nos nossos preconceitos, porque temos preconceitos. Claro. Sim. É irrealista as pessoas que dizem que não têm preconceitos ou preconceitos sobre algo, porque nós vamos ter sempre. Nós temos sempre, claro. Infelizmente, mais vincados, menos vincados, mais corretos, menos corretos, temos. E tentar ao máximo que isso não transpareça também para a pessoa que está à nossa frente. E como estavas a dizer, o facto, eu acho que temos o processo terapêutico para quem tiver essa possibilidade e para quem conseguir recorrer a esse tipo de serviços, eu acho que é ótimo, porque nós estamos num contexto que exige muito de nós e se não conseguimos trabalhar estas competências de forma adaptativa, também podemos não ser as melhores ajudas para aquela pessoa. Então ter alguém que nos alinhe nesse aspecto eu acho que é fundamental. Sim. E mesmo, por exemplo, saber algum tema que nos ative mais, como é que nós podemos agir perante isso? Porque somos humanos. E provavelmente vai acontecer porque temos uma situação da nossa vida que nos marcou. O que é que vai acontecer? E acho que ter a leitura também de uma psicóloga sobre isso é mesmo muito interessante. E até mesmo quando estamos no mestrado ou na licenciatura, ver a psicóloga aplicar-nos certas estratégias. Sim. Isso é mesmo engraçado. Eu conheço isto. Exato. Ai, que engraçado, eu apliquei isso numa aula ou algo assim do género, eu pelo menos costumava comentar isso com a minha. Que giro, eu aprendi isso tipo semana passada. E ela estava a aplicar aquilo e ver aquilo em prática e como é que ela aplicava aquilo também era interessante, porque estávamos a ver um psicólogo
a agir. Eu sei que nós não devíamos avaliar dessa forma, mas pronto, também. Mas, e é desafiante, porque eu lembro-me de dizer, depois eu sei, isso na teoria eu percebo, mas... Exato. Falta na prática. Na minha quando estou em consulta, isso acontece muito, que às vezes a minha psicóloga está-me a dar certas abordagens assim, pois sim, eu sei, mas já sabia disso, mas não resulta agora comigo, e etc. Ou seja, é muito interessante porque nós, de facto, ao longo do curso temos muito autoconhecimento e eu acho que esse autoconhecimento é uma ferramenta fundamental para usarmos em setting terapêutico, tanto para o paciente, tanto como para nós próprios, porque, de facto, nós, melhor que ninguém, devíamos nos conhecer e saber o que é que para nós é um gatilho e o que é que depois pode ser uma transferência, né? Pode acontecer ali, ativar-nos muito e depois os limites ficam ali um bocadinho difusos. Claro, mas também acho que, vou ser honesta, se ocorrer alguma vez que o psicólogo se ative numa sessão, eu acho que não é por aí que ele é menos competente Claro. Do que é esclarecer, olha, se calhar isto não foi, peço desculpa, esta situação ativou-me também, porque tenho uma situação semelhante que me causa assim algum desconforto neste momento. Eu acho também importante esclarecermos isso porque muitas vezes as pessoas pensam, sou demasiado sensível para ser psicóloga. Não, ainda bem que és sensível para ser psicóloga. Eu até diria menos, eu dizia só ativou-me, ou até mesmo no sentido de que deve ser mesmo difícil para si, e escondes o que é que aconteceu, porque também a pessoa tem que saber. E deve ser difícil e pronto. Eu acho que é assim, eu aí tenho aquela questão, não se morre, claro que não, e acho que todos nós vamos ter algum momento em que vamos ficar mais sensibilizados. Eu acho que tem que haver noção de se tu estarás preparada para intervir no contexto em que tu queres intervir, porque assim, se choras, estou a falar mesmo de chorar, sim, os olhos ficarem envidraçados, pá, acontece, nós somos, aqui dentro também está um coraçãozinho muito fofo, mas tipo, choras uma, choras duas, choras três. Se calhar isso deve ser trabalhado. Se calhar não, por favor, trabalhem isso. Aí eu tenho aquela questão, porque é um peso grande, eu acho que normalizar que pode acontecer e está tudo ok, mas é um peso enorme e é uma responsabilidade enorme, porque, por exemplo, eu estou a pensar tanto nos contextos onde eu sou voluntária, como no contexto em que eu estou a intervir, mas, por exemplo, eu sou voluntária em oncologia pediátrica, eu tenho pais que estão a chorar comigo, eu não estou a fazer papel de psicóloga de todo, mas acontece muitas vezes, por situações que possam estar a acontecer, o pai precisar de um colo, e nós também estamos lá para isso. Se eu choro, daqui a nada o homem vai-me estar a consolar a mim, não é suposto haver, vamos usar em contexto psicológico, mas enquanto voluntária também, eu estou ali para ajudar, não estou ali para ser ajudada. E em psicologia a mesma coisa, não pode haver esta troca de papéis, porque senão quando damos por ela está o paciente a dizer-me, pois eu percebo que seja difícil, e é suposto o foco ser ele. Portanto, claro que sim, acontece, mas eu acho que nós temos que trabalhar para que isso não seja... Não seja o mais recorrente, exatamente. Eu acho, como estavas a dizer, pode vir a ocorrer, e se ocorrer, pronto, acho que não é por aí que somos menos competentes, mas se virmos que isso de facto é algo que ativa-nos sempre, isso deve ser explorado e, como muitas vezes ouvimos também dizer nas aulas, que é o reencaminhar. Reencaminhar muitas vezes é dar a essa pessoa uma oportunidade de ser acompanhada por alguém mais competente nessa área ou nessa formação, porque muitas vezes estamos em algumas fases da nossa vida que são um bocadinho mais complicadas, e ouvir uma história muito semelhante à nossa, momentos muito semelhantes, é normal que mexa connosco. Agora, ter essa compreensão e essa leitura clínica que, ok, eu se calhar não estou a ser a melhor pessoa, porque mesmo por vista do cliente, pode pensar, eu não vou trazer mais este assunto porque incomoda o psicólogo. Então também temos esta consciência, este pensamento clínico, não só para os outros, mas também um bocadinho para nós, é fundamental. Claro que sim. Para terminar, eu queria só... Vou-te fazer uma pergunta a ti e a mim, mas primeiro vou-lhe fazer a ela. Enquanto psicóloga da Justiça, o que é que tu gostavas de perguntar a alguém de clínica? Ou enquanto Beatriz, sabes? Tipo, o que é que ninguém te respondeu de clínica e tu gostavas que tivessem respondido? Ai meu Deus, nunca pensei sobre isso. O que é que eu gostava? Ou dúvidas? Tens assim alguma? Esta pergunta saiu-me agora, portanto eu também não pensei. Exato, nem eu. Pois, não sei se esta pergunta era a mais adequada, porque assim, eu sei que na minha área nós, vou falar mais em específico do estabelecimento prisional, porque é o que me está a vir mais à cabeça. Eu sei que nós, como psicólogos da justiça, em estabelecimentos prisionais, podemos trabalhar como técnicos superiores de educação e também trabalhamos, não é como psicólogos clínicos, mas trabalhamos na parte clínica do estabelecimento prisional. E eu até tinha essa curiosidade de perceber se efetivamente, não é se era um interesse teu ou etc, mas se de facto
Ora bem, se acham que é algo que é benéfico a clínica no estabelecimento prisional, porque é assim, porque nós trabalhamos muito na questão da reinserção e nós trabalhamos muito também a pedido do tribunal e nessa questão, nessa díade toda, e então a clínica neste caso até pode ser uma boa ponte para um estabelecimento prisional na promoção de saúde, porque de facto, como falámos já no episódio todo, a questão dos objetivos terapêuticos, como se fala muito em clínica, na questão que o estabelecimento prisional também, como dissemos, é muito contraproducente, porque aquilo é todo um ambiente muito pesado. Eu acho que a clínica aí também pode oferecer alguma coisa, não sei o que é que acham. Porque a pessoa, estando numa cela ou estando num estabelecimento prisional, não deixa de ter qualquer tipo de sintomatologia de cariz psicológico, não é? Então esse tipo de acompanhamento, se calhar nem só para quem está lá institucionalizado, não é institucionalizado que se diz? Que está, podes dizer que está pode estar em precário, pode estar numa data de coisas, mas neste caso que está em estabelecimento. Pode ser que é um recluso neste caso. Sim, eu acho que não só para os reclusos, mas também para a equipa que está a lidar com aquelas questões, também não deve ser muitas vezes fácil. Eu acho que a última vez que fomos fazer a visita numa prisão, porque a Lusófona permitiu que nós fôssemos fazer uma visita num estabelecimento prisional no Porto, eu acho que também veio-me tirar assim alguns preconceitos que eu tinha relativos ao estabelecimento prisional, porque eu achava que ia ser muito mais pesado e senti-me num ambiente muito natural e eu era assim, ok, não era nada disto que eu estava à espera. Então, de qualquer das formas, eu acho que seria fundamental ter então aqui a psicologia clínica não só para aliar os reclusos, mas também a equipa. Porque, como eu estava a dizer há bocado, não é só porque estamos enclausurados porque cometemos algum erro ou porque situações da vida que paramos de ser pessoas e humanos. Eu por acaso até vi, por acaso foi uma pergunta bem interessante, porque eu há pouco tempo assisti a já não sei o que é que aquilo foi, acho que foi um episódio de podcast de um podcast da Ordem, e estava lá uma psicóloga clínica que trabalhava em contexto forense. E ela explicou, porque ela sempre quis trabalhar em contexto forense, mas enquanto psicóloga clínica, e há uma diferença mesmo gira, que é, tu enquanto psicóloga clínica podes trabalhar em contextos forenses no sentido de promoção de saúde mental, ou seja, tu vais lá, ela, pelo menos na prisão onde esta doutora está a trabalhar, ela vai para a prisão fazer consultas clínicas no contexto de promoção de saúde mesmo mental, ou seja, intervenção com depressão, com ansiedade, questões associadas, porque o psicólogo forense e o psicólogo da justiça não trabalham nesse contexto, que é estas confusões, que isto depois emaranha-se tudo e nós deixamos de perceber quem é que faz o quê. E acho que também é importante deixar esta questão bastante clara, que quem trabalha com consulta individualizada neste sentido de promoção de saúde mental e de combate a estas patologias que possam estar associadas é o psicólogo clínico. Sim. Independentemente do contexto, e deixar já claro, não é porque temos um mestrado em psicologia clínica que viramos o Ronaldo da psicologia e agora intervimos em qualquer contexto, depois tem que se especializar. Exatamente. Mas por acaso é uma pergunta bem pertinente, porque até tinha visto este episódio do podcast. Ela é psicóloga clínica e trabalha em contexto forense, só que com os objetivos clínicos. Portanto, ela não faz nenhuma intervenção de contexto de justiça e forense nesta questão da reabilitação, nada. É mesmo para questões onde existe a sintomatologia significativa. Interessante. Juro, não sabia, porque achava que não percebi como é que aquilo funcionaria e depois vi e achei mesmo interessante. E a minha última questão é, depois disto tudo, portanto, porque acho que é uma pessoa bem interessante para se falar, porque tiveste acesso também a outra experiência de estágio. Atualmente, a tua ideia, ou seja, claro que não estás decidida, mas gostavas de continuar em clínica, ou de ir para a comunitária, ou de juntar um bocado os dois, ou seja, de ir enquanto psicóloga clínica, mas se calhar ter uma intervenção mais comunitária, mais aqui no... Interessante. Eu, por acaso, isso é uma das coisas que eu falo muito com a minha orientadora, porque eu, por acaso, tive bastante sorte nas orientadoras que me calharam, que elas desde sempre que me acolheram bastante e que me ajudaram em tudo que fosse preciso, seja a nível pessoal, seja a nível académico, seja a nível profissional. Tive excelentes orientadoras, mesmo do nome em si de orientação foi 100 de 100, 10 de 10. Amém. Orientaram, não desorientaram. Exatamente, porque eu ouvi as histórias das minhas colegas que tinham iniciado o estágio mais cedo que eu, assim, pânico, alerta, pânico total, e depois fui super bem acolhida e isso deixa-me muito feliz. E eu partilho isto muito com ela, que é,
E eu não tinha esta ideia, e deixei-lhes claro que eu não tinha esta ideia. Eu agora estou a atuar, estou a adorar. Fico contente de ir atuar em comunidade e de fazer este tipo de trabalho e de pesquisar e de saber mais de como é que eu posso agir, tipo de dinâmicas que eu posso realizar. O facto disto ser do género de um fato à medida, que é, ok, não eu estou bem, como é que eu posso flexibilizar? Que eu era uma pessoa extremamente inflexível e às vezes ainda sou. A nível cognitivo, eu sou bastante inflexível. Olha que não acho nada, juro-te por tudo. Ai, mas sou. Ai, mas sou. E então isto obrigou-me a quebrar isto de uma forma prática e que para mim foi uma grande aprendizagem. E até acho que por isso é que eu estou num momento de maior aceitação possível, que eu vi, ok, tenho que parar de ser tão inflexível e isto mostrou. Prontos. Voltando aqui um bocadinho ao tema. Eu, no mundo perfeito, gostaria de dizer ser as duas coisas, mas pelo que me foi partilhado, eu posso iniciar a minha carreira, por exemplo, enquanto psicóloga comunitária, por exemplo, fazer o estágio à ordem na psicologia comunitária e depois, se eu tiver interesse, fazer alguma especialização em psicologia clínica ou até o inverso. Pois, porque tu já tens um mestrado em psicologia clínica. Portanto, exatamente, sim. Não vais com uma limitação clínica da formação base porque tu já a tens. Exatamente, depois era só mesmo o determinante do estágio à ordem. Ou até fazer no sentido de o estágio profissional fazeres em clínica e depois especializares-te em intervenção comunitária e assim já tinhas as duas... Exatamente, porque assim, eu não me importava nada, porque de certa forma eu ia absorver os conhecimentos de ambas e é algo, são duas áreas que me interessam bastante. Eu acho que todas as áreas da psicologia interessam, mas pronto, sim, estas duas em particular, se eu hoje conseguisse articular, era de facto o meu desejo. Se eu, por exemplo, conseguisse fazer a psicologia comunitária e de certa forma dar algumas consultas de parte que é bastante fazível, muita gente faz. Até me estou a lembrar, desculpa interromper-te, até me estou a lembrar associações Cáritas, IPSS nesse sentido, muitas associações mais, para além desta que pronto, que é pronto, a Cáritas já tem um nome forte, mas há muitas associações tipo regionais, assim mais pequeninas. Estou-me a lembrar até da Prave, daqui da zona, que elas têm a vertente comunitária e depois têm a questão de que têm uma secção onde tu podes dar consulta clínica. Sim, e eu acredito, isto agora vai ser com base nas vozes da minha cabeça, mas acredito que, e pela experiência de colegas nossas que estagiaram nestes contextos, elas dão a consulta, mas também têm momentos para a comunidade, onde dão ali psicoeducação e promoção de comportamentos, portanto acho que é super fazível e não perdes nada em... Claro, eu antes de seguir este estágio, eu sempre tive a ideia que gostaria de trabalhar num hospital público, porque... gostaria de trabalhar num hospital público porque o contexto é totalmente diferente do que trabalhar num contexto privado, porque vimos com clientes, de certa forma, de um fundo um bocadinho mais privilegiado, ou que pelo menos conseguiram pagar aquele valor da consulta, enquanto num hospital público. Primeiro, não há tantos recursos, mas eu gostaria de me submeter a isso, nem que fosse no início da carreira, porque compreendiam esta maior vulnerabilidade que as pessoas muitas vezes trazem e que estão ali, muitas vezes, no sentido de, já como estavas a dizer há pouco, estão mesmo no limite a pedir ajuda e quando lhe é finalmente concedida, acho que é uma experiência mais enriquecedora e isso para mim tem-me dado mais significado para mim, para a minha vida, do que propriamente se calhar receber mais rendimentos neste momento, neste ponto da minha vida. Se calhar um dia vai-me interessar mais ser só psicóloga clínica, mas está-me a dar mais significado de vida e mais enriquecimento a psicologia comunitária do que propriamente a clínica. Então estou mesmo indecisa sobre aquilo que irei fazer, mas pronto, sei que irei tomar a decisão mais adequada. Pronto, olha, eu não tenho mais alguma questão. Eu acho que não, acho que a única coisa que ia dizer era que as pessoas que virem este vídeo estão completamente à vontade de deixar comentários com questões que possam não ter sido respondidas, portanto teremos todo o gosto em responder e eu acho que é isso, acho que se falou. Sim, deixar aqui a questão, só aproveito e já te peço autorização. Não vou deixar o teu contacto nem a rede social por uma questão de ser a tua pessoal, a menos que, entretanto, queiras criar alguma conta. Pronto. No caso disso não acontecer, também qualquer coisa, as questões que nos forem enviadas, se forem para ti, eu mando as questões, tu respondes em vídeo e nós publicamos na conta do podcast. Combinado. Pronto. E isto acho que para finalizar, o mesmo importante é, se forem para mostrar de psicologia clínica, não pensem que vai ser só clínica ou só saúde ou que vos limita de alguma forma, porque não limita. Se alguma coisa, abre-vos portas. E muitas. Bastantes portas. E é aquela questão, infelizmente não temos tempo para especificar o que se pode fazer em cada área de intervenção que clínica dá, mas estamos abertas para esclarecer esses pontos. Mas é mesmo esta ideia de abre muitas portas, é uma área incrível, é a área do meu coração, mas
essencialmente, e acho que tu és uma prova viva disso, as pessoas no fim vão encontrar aquilo que lhes cabe e o teu mestrado não é limitativo, portanto, nem o teu nem o de ninguém. Portanto, E o facto destas expectativas que muitas vezes nós temos, que isto nem são expectativas, isto são preconceitos que nos vão dando ao longo da vida, que vais ser psicóloga clínica. E é esta a ideia que existe e é esta a ideia que tu vais ficar. E depois vais explorando e vais vendo o que é que de facto dá de significado e o que é que te enriquece e o que é que te deixa feliz no final do dia. E pensar um bocadinho sobre isto, que não chegar aos locais de estágio com uma mente fechada, eu não irei gostar disto, não é a minha área de sonho, aproveitar da máxima experiência, porque se calhar vai ser uma das únicas oportunidades que vais ter a interagir naquele contexto, e depois podes mudar de ideias, porque a minha supervisora disse-me: Daniela, deixa uma mente aberta, que se calhar vais chegar ao final e vais dizer que és comunitária. Eu, professora, isso é impossível. Não. Isto sou eu. Ela 3 meses depois. É a vida a acontecer. Exato, e então acho mesmo engraçado depois temos esta dinâmica com a professora, afinal, se calhar estou aqui um bocado indecisa, e conseguir partilhar estas preocupações também com as minhas orientadoras é bom, porque elas vão-me ajudando nesse sentido. E também criar aqui uma boa relação com a equipa de orientação, eu acho que é fundamental, porque tiram muito proveito de aprender as suas metodologias e como é que elas atuam, e mesmo aqui a parte de observar. Observar também é muito importante, é uma grande competência. E conseguir vê-las no contexto em que elas estão mais que especializadas, muitas vezes, é mesmo muito importante. E lá está, abre-nos portas. Eu quero muito trabalhar em contexto hospitalar, muito pelo motivo que tu também disseste, mas essencialmente porque é um contexto que me é muito, muito querido, por variados motivos, e porque sinto mesmo que faz ali falta mais humanidade, que já há, mas apoio, tanto para o doente como mesmo para quem lá trabalha, porque os médicos estão incansáveis e é preciso também terem apoio e terem recursos. Mas eu não me arrependo nada do contexto onde estou, apesar de todas as controvérsias associadas a isto, porque abriu-me muito os horizontes, tal como tu. Eu, apesar de não sentir que fosse muito fechada, ajudou-me ainda mais a abrir e a perceber que eu tenho que conhecer os contextos daquela pessoa. E quem nos chega ao hospital, e a consultas clínicas, sejam privadas, seja por via hospitalar, tem um contexto e tem uma história, e acho que é maravilhoso quando nós conseguimos juntar àquilo que a psicologia clínica nos dá de base, todas estas noções e estas complexidades que vamos apanhando nos outros contextos. Sim.